Todo mundo achava que ele era um órfão solitário, mas ele se revela o arquidemônio mais poderoso e se casa com uma linda elfa branca. A história começa com um cavaleiro que encurrala uma mulher na floresta e a ataca com uma faca afiada. A garota grita por socorro antes de tentar afastá-lo com um tapa, mas para seu choque e horror absolutos, no momento em que a mão dela toca o rosto dele, toda a pele da cabeça do homem se desprende, revelando uma camada horrível de carne vermelha por baixo. O cavaleiro revela ser um feiticeiro que quer cortar e usar o rosto bonito dela para cumprir um de seus feitiços. Justo quando ele está prestes a esfaqueá-la, alguém se aproxima por trás e o agarra pela cabeça. O feiticeiro pergunta chocado quem é, apenas para o homem de cabelos castanhos, Zaquim, devolver a mesma pergunta. Zaquim diz que estava tentando dormir, mas toda aquela gritaria em seu território estragou seu precioso sono. O feiticeiro percebe que Zaquim é um colega feiticeiro e que ele pisou na bola ao invadir seu território. Então, ele tenta enrolar Zaquim dizendo que, se o soltar, compartilhará os poderosos segredos de feitiçaria que descobriu em suas pesquisas. Zaquim responde friamente que não precisa aprender nenhuma magia que exija machucar pessoas e esmaga a cabeça dele em suas mãos, espirrando sangue por toda a garota, que simplesmente desmaia de choque, sem mais nem menos. Zaquim percebe na hora que talvez tenha ido longe demais e que, com certeza, causou um belo trauma nela. Ele usa magia para limpar a cena do crime, fazendo com que tudo volte ao normal, como se nada tivesse acontecido. O sangue do rosto da garota desaparece, enquanto o cavaleiro recupera sua face e jaz morto no chão. Depois disso, ele nota que a mulher usa uma cruz e percebe que ela é da igreja, o que é uma péssima notícia, pois os fiéis são inimigos jurados dos feiticeiros e, apesar de tê-la salvado, ele pode ser culpado pelo ataque. Mesmo assim, Zaquim decide que isso não importa para ele e resolve terminar o serviço, translocando-a para outra vila, na esperança de que a garota pense que tudo foi um sonho ao acordar. Ele tenta finalizar seu círculo de conjuração, mas algo interfere em sua magia, fazendo-a falhar miseravelmente. Ele se vira imediatamente e encontra outro feiticeiro muito poderoso, chamado Barb, aparecendo à sua frente. Barb olha para a cena estranha e pergunta o que aconteceu. Zaquim explica que estava apenas dando uma lição num sujeito esquisito que invadiu seu território. Barb discorda dele sobre chamar o outro feiticeiro de esquisito, pois o único propósito dos feiticeiros é buscar poder, e as outras pessoas são apenas combustível a ser usado para se tornarem mais fortes. Zaquim permanece em silêncio diante dessa declaração, quando Barb sente que a mulher no chão emana muita mana e que eles deveriam usá-la em sua magia. Mas Zaquim recusa, dizendo que não está interessado em magia sacrificial, e cria um portal mágico novamente para translocar a garota para uma vila próxima. Ele tenta voltar para seus aposentos para tirar seu tão merecido cochilo, mas Barb insiste que veio a Zaquim por um bom motivo. Ele revela que um dos 13 arquidemônios morreu, o que é suficiente para chamar a atenção de Zaquim. Os arquidemônios são o ápice da feitiçaria, e aqueles que conquistaram o título possuem mana amplificada e o poder de comandar feiticeiros de menor patente. Barb explica que o arquidemônio mais forte, chamado Marco, que viveu 1000 anos inteiros, morreu, e haverá um leilão gigantesco por suas posses em seu território. Isso convence Zaquim a ir, mas ele fica puto por ter Barb junto, pois sabe que Barb só o convidou para ser um parasita e usar o dinheiro dele para comprar coisas. Eles chegam ao território dos Arquidemônios, uma cidade agitada chamada Quinoides. Já está transbordando de gente que veio para o leilão, vendendo e comprando mercadorias, enquanto um monte de escravos se senta num beco escuro, aguardando seus futuros senhores. Zaquim nota a segurança reforçada, e Barb explica que, ultimamente, alguns feiticeiros têm sequestrado muitas garotas com grandes quantidades de mana para usar em sua feitiçaria, o que causou um pânico generalizado. Zaquim se pergunta por que alguém faria algo tão arriscado e compraria briga com a igreja, suspeitando que eles devem estar planejando invocar algo grande, tipo um demônio. Os dois entram no salão do leilão e ocupam seus lugares enquanto o moderador tenta leiloar os itens para a plateia agitada. Barb aponta que estão no meio de uma multidão de celebridades, que inclui alguns dos feiticeiros mais poderosos, considerados candidatos ao assento do falecido arquidemônio Marco. Zaquim pergunta como os sucessores são decididos, ao que Barb responde que os 12 arquidemônios restantes debaterão e decidirão quem é o feiticeiro mais digno para receber o trono. Eventualmente, o moderador empolga a multidão para o item final do leilão, que se revela ser uma elfa de raça pura, uma raça rara de seres mágicos que estão mais próximos de deuses e seres da natureza do que dos próprios humanos. No momento em que Zaquim a vê, ele é dominado por sua beleza, e seu coração dispara. O moderador inicia o lance em $10.000, e Zaquim imediatamente oferece 1 milhão, o que surpreende a todos, incluindo Barb, que lhe diz que é dinheiro demais, mesmo para uma elfa, e pergunta para que feitiçaria louca ele planeja usá-la.
Zaquin apenas dá um sorriso tão perturbador que até Bab fica arrepiado. Ele imediatamente pula para olhar a elfa de perto e nota uma corrente em seu pescoço. O moderador lhe diz que deve estar ali para impedi-la de escapar, mas ninguém conseguiu quebrar a coleira até agora. Mais tarde naquela noite, bem no fundo da floresta onde fica o castelo de Zaquin, ele decide tentar puxar uma conversa. Mas seus anos de solidão e falta de jeito o tornaram incapaz de aprender a falar com mulheres. Antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, felizmente a elfa se manifesta e pede para fazer uma pergunta. Ele é imediatamente atingido pela doçura de sua voz e tenta bancar o durão, mas acaba soando irritado quando a manda perguntar à vontade. Ela se apresenta como Nefi, e com olhos tristes, pergunta como vai morrer. Zaquin fica chocado com o grave mal-entendido dela e imediatamente lhe diz que não vai matá-la, o que a faz acreditar que terá um destino pior que a morte, após ver dispositivos no útero. Zaquin fica envergonhado porque nunca se livrou das coisas do antigo dono, pois era preguiçoso demais para isso. Ele dá a desculpa de que são apenas para decoração e insiste que, embora seja um feiticeiro, não tem interesse em torturá-la ou matá-la por motivo algum, de jeito nenhum. Ele pergunta se ela tem família, mas ela afirma ser órfã, e também uma criança amaldiçoada, sem dar mais detalhes. Ela então pergunta que se não for para sacrificar ou torturar, por que ele a comprou? E ele sem poder bancar o apaixonado abertamente ainda. Ele diz a ela que ela não precisa saber disso. Ele se aproxima dela e diz que eles deveriam procurar um quarto onde ela pudesse ficar para se acomodar. Ela interpreta isso como ele dizendo que ela escolherá onde morrerá, fazendo-o perceber que essa garota provavelmente foi escravizada muito jovem, e ouviu a vida toda que seria vendida a um feiticeiro que a sacrificaria, tornando essa a única coisa em que ela acredita de verdade. Isso o lembra de sua própria infância difícil quando era órfão e tinha que roubar e lutar por comida, o que o torna mais solidário com ela. Ele lhe diz que a quer viva porque precisa dela, o que a surpreende, pois ninguém nunca lhe disse que precisava dela antes. Ele então começa a levá-la para cima e pergunta se ela tem medo de altura. Ela diz que o deixará enforcá-la como ele quiser, mas Zaquin, perplexo, grita para ela parar de falar sobre tortura, de uma vez por todas. Ela se desculpa pelo velho hábito e de repente escorrega, mas ele a segura pelo braço e a arrasta a escada acima. Finalmente, ele abre um quarto no topo da torre e afirma que ela poderia tê-lo, apenas para ficar horrorizado ao ver uma máquina de guilhotina e uma pilha de crânios lá dentro. Ela fica confusa com os sinais contraditórios dele e novamente oferece a cabeça, mas ele rapidamente cria uma pequena explosão de energia e destrói completamente tudo dentro do quarto, deixando-o vazio e limpo. Ambos entram e Nefi, pela primeira vez, parece interessada ao ir para a sacada olhar a lua. Zaquin fica aliviado ao ver emoção em seu rosto, mas desapontado por não poder usar feitiçaria para trazer a lua para ela como um presente. De repente, Nefi pergunta se poderia ficar naquele quarto, e Zaquin concorda feliz, iniciando a amizade deles. Nefi não conseguiu dormir em seu quarto por ser tão inóspito, então dormiu perto do trono de Zaquin, enquanto ele não conseguia dormir devido ao nervosismo, pois nunca esteve tão perto de uma garota antes em sua vida. Quando o sol nasce, ele decide pegar o café da manhã, enquanto Nefi finalmente acorda e dobra a capa de Zaquin, que ela usou como cobertor. Zaquin logo volta com o café da manhã, enquanto Nefi o cumprimenta imediatamente com um bom dia bem animado. Acontece que ninguém nunca o havia cumprimentado antes, então ele fica confuso sobre o que deveria dizer em troca e simplesmente lhe diz que pegou comida com uma carranca, e se arrepende na mesma hora. Ambos se sentam no chão e começam a devorar a comida, enquanto Zaquin pensa por que ele é um fracasso tão grande na vida. Nefi percebe que ele está comendo a mesma coisa que ela, o que a confunde, e ela pergunta sobre isso. Isso o faz perceber que a comida que ele está comendo é muito sem graça, e que só escravos e porcos comem desse jeito tão triste. Ele percebe que sempre será uma decepção e começa a comer o pedaço de carne seca novamente, quando de repente se lembra que essa é a única comida que ele conheceu em sua vida, pois quando era um jovem órfão era tudo o que podia pagar e talvez um pedaço de pão mofado, no máximo. Ele se pergunta que tipo de comida pessoas normais comeriam, quando de repente Nefi se manifesta e pede permissão para cozinhar para ele. Isso o pega de surpresa, pois ele nunca imaginou que poderia ter uma waifu de anime que cozinharia para ele, de verdade. Ele imediatamente veste sua capa e diz a Nefi que eles vão para a cidade comprar algumas coisas para casa. Eles logo chamam um Uber, mas ele de repente percebe que não tem dinheiro, pois usou cada centavo para comprar Nefi sem pensar nas consequências. Ele imediatamente age como uma mãe fitness e diz a Nefi que eles vão a pé. Ele começa a pensar em maneiras de conseguir dinheiro e se pergunta se deveria apenas ameaçar o motorista do táxi quando de repente ouve um monte de barulho e se vira para ver um bando de ladrões assaltando o motorista do Uber sob a mira de facas.
Eles começam a capturar os passageiros para vendê-los como escravos, sem dó nem piedade. Quando Zaquin percebe que isso parece estar ativando o TEPT de Nefi, já que ela provavelmente também foi escravizada assim, ele decide mostrar a Nefi como esses ladrões são patéticos e usa seu feitiço mágico para enviar uma explosão de raio como aviso, o que assusta pra caramba os capangas, que imediatamente decidem atacá-lo de uma vez. Um gordo pançudo tenta atacá-lo com seu machado, mas Zaquin o humilha, parando seu golpe com 2 dedos antes de estraçalhar o machado em pequenos pedaços. Ele então finge socar o capanga, mas o empurra com um peteleco, o que é suficiente para arremessá-lo de volta em cima de outro ladrão, com força total. Os arruaceiros começam a chorar como criancinhas, como qualquer outro valentão, e pedem ajuda quando de repente um feiticeiro surge do nada, bem ali. Acontece que esses capangas contrataram um feiticeiro para ajudá-los. E o idiota encapuzado imediatamente tenta assustar Zaquin, produzindo um círculo mágico cheio de chamas escaldantes, mas nosso arquidemônio está completamente inabalável e varre toda a parede de chamas sem o menor esforço, como se não fosse nada. Isso surpreende o idiota encapuzado, que imediatamente tenta um ataque de acompanhamento. Mas para sua surpresa, seu círculo mágico foi anulado e agora está sob o controle de Zaquin, que simplesmente avança e usa um único dedo para conjurar uma explosão de raio tão extremamente forte que deixa uma cratera no local onde o sujeito encapuzado estava parado, sem chance alguma. Então ele se vira para os ladrões pedindo para que o ataquem, o que os assusta pra caramba e eles começam a fugir desesperadamente. Ele então se vira para Nefi novamente esperando impressioná-la, e diz que ela não deveria se preocupar com esses valentões, pois todo mundo sabe que eles são uns bobões. Para sua total surpresa, as pessoas perto do táxi imediatamente começam a agradecê-la por salvá-los, enquanto o peludo nojento lhe dá um saco de moedas de prata como agradecimento, e também pede que ele lhes dê sua proteção pelo resto do caminho até a cidade, para garantir a segurança. Ele não consegue acreditar que dinheiro pode ser ganho tão facilmente, pois se lembra que destruiu muitos ladrões em seu bairro, mas ninguém nunca o agradeceu antes, mas ele imediatamente percebe que é tudo por causa de Nefi, já que ele parece menos assustador com uma garota fofa ao lado. No caminho para a cidade, Nefi pergunta por que ele ajuda essas pessoas, e ao tentar dizer algo charmoso, ele acaba pagando o mico mais uma vez. Ao chegar à cidade, ele começa a pensar para onde ir, quando percebe que não sabe nada sobre as coisas que as garotas precisam para o dia a dia, absolutamente nada. E mesmo que ele pergunte a Nefi o que ela quer, ela não vai exigir nada. Ele de repente nota uma alfaiataria e decide entrar com Nefi, enquanto o lojista peludo imediatamente se assusta ao ver um feiticeiro entrar em seu estabelecimento. Zaquin já está bem acostumado com isso, então ele simplesmente puxa Nefi pra frente e diz ao peludo para conseguir um vestido para ela. O peludo fica encantado com a beleza dela, mas também nota a coleira de escrava em seu pescoço, com um certo receio. Ela age toda alegre e leva Nefi para o provador antes de vesti-la com um vestido extremamente minúsculo, daqueles que minha ex usava para encontrar os melhores amigos homens dela. Zaquin fica envergonhado e diz ao peludo para imediatamente colocar outras roupas nela. Caso contrário, ele vai botar fogo na loja dele, sem pensar 2 vezes. O peludo imediatamente volta e logo sai com Nefi vestida em um lindo traje de empregada. O peludo explica que o vestido é feito de seda de alta qualidade, enquanto as botas possuem propriedades curativas para ela, o que é um bônus. Zaquin pergunta se ela gostou do vestido, e pela primeira vez Nefi lhe diz que sim, ela gostou muito. Depois de comprar o vestido, eles seguem para a ferraria de um ferreiro que também se assusta com ele, mas se sente melhor depois de olhar para a linda Nefi, que acalma os ânimos. Ele diz ao ferreiro que quer que ele remova a coleira de Nefi, o que surpreende um pouco o ferreiro, mas ele a examina mesmo assim antes de dizer a Zaquin que a coleira possui uma magia muito forte e não pode ser removida com facilidade de jeito nenhum. Ele então diz a Zaquin que a coleira não deve ser removida à força, pois isso pode acabar matando-a. Ele pergunta qual seria a melhor maneira de removê-la, e o ferreiro lhe diz para procurar a chave original, que é a única solução. Zaquin se lembra que nem mesmo o moderador do leilão tinha a chave, então isso pode se tornar um problemão e tanto. Zaquin agradece ao ferreiro e lhe dá algum dinheiro, mas o sujeito se recusa a aceitar o pagamento e o lembra que uma vez foi atacado por um bando de ladrões enquanto chegava perto da casa de Zaquin. E naquela época ele salvou a pele dele e destruiu os ladrões, enquanto o ferreiro e sua filha estavam com tanto medo que nem conseguiram agradecê-lo direito e simplesmente fugiram correndo. Zaquin diz a ele para não se preocupar com problemas tão pequenos e sai junto com Nefi. Quando eles conseguem todos os itens de mercearia, já é noite, então Zaquin decide comer fora hoje e leva Nefi a um restaurante próximo para uma refeição especial. Ambos se sentam juntos à mesa, enquanto a comida é servida, mas ele percebe que Nefi parece muito desconfortável. Ela revela que em toda a sua vida nunca comeu assim, enquanto Zaquin pensa em como eles são parecidos em termos de suas infâncias difíceis. Ele a tranquiliza e ela prova o pequeno tomate, que a deixa completamente maravilhada. E para agradecer a Zaquin, ela também o alimenta com sua própria colher. Enquanto Zaquin a alimenta, eles começam a agir como adolescentes apaixonados e meio bobos, sem se importar.
Os outros clientes riem deles, o que os deixa inseguros, e eles rapidamente saem pela noite e voltam para o castelo. Na manhã seguinte, Zaquim acorda e encontra Nefi parada à sua frente com um sorriso, perguntando se ele gostaria de tomar o café da manhã bem cedinho. Zaquim se levanta surpreso, mas feliz, perguntando se Nefi realmente fez comida para ele, e ela lhe diz que sim, e que está no salão de jantar. Ele começa a andar. Ele fica chocado no momento em que vê o salão de jantar, pois parece saído de um conto de fadas, já que antes parecia um cemitério, mas Nefi o renovou e limpou completamente, deixando-o impecável. Ele caminha em direção à cadeira apenas para ver um pedaço de pão recém-assado na mesa, o que o surpreende, pois eles nunca compraram pão. Mas Nefi responde que ela o fez fresquinho para ele. Ele fica realmente animado para provar a comida dela e se senta enquanto ela serve um pouco de chá para ele, com todo o carinho. Ele pergunta se ela já comeu, mas ela balança a cabeça. Então Zaquim lhe diz para se juntar a ele na mesa. Mas ela responde que só fez comida para ele, pois se esqueceu de fazer algo para si mesma. Que cabeça a dela! Zaquim lhe diz para dividir metade da comida dele, mas percebe que há apenas uma cadeira, então ele a convida a sentar em seu colo. Ambos ficam envergonhados, mas Nefi finalmente se senta em seu colo enquanto ele a alimenta com suas próprias mãos e ela retribui o favor, dando-lhe um pouco de sopa, enquanto ele lhe diz que eles comerão todas as refeições juntos de agora em diante para sempre. Alguns dias se passam e Zaquim estava ocupado lendo livros, empoleirado nas escadas de sua biblioteca. Quando Nefi entra e pergunta o que ele estuda o tempo todo, ele lhe diz que é feitiçaria e magia que ele está aprendendo, e aponta para algumas figuras mágicas em um papel, com grande interesse. Ele pergunta se a feitiçaria élfica é diferente, mas Nefi afirma com uma expressão triste que não consegue usar feitiçaria. Zaquim acha estranho, pois ela tem muita mana em comparação com qualquer pessoa normal, mas prossegue para mostrar-lhe o básico, desenhando um símbolo mágico e canalizando um pouco de sua mana para criar um pequeno raio de luz. Ele então lhe diz que você pode adicionar coisas ao círculo, como o tempo em que a magia será ativada, a área que cobrirá e assim por diante. E quanto mais mana eles colocarem, mais forte será o feitiço, sem dúvida. Ele então mostra a ela mais uma vez, colocando um pouco de mana no círculo, criando uma explosão ainda maior do que antes. Ele lhe diz que qualquer um com mana e o conhecimento de círculos mágicos pode fazer feitiçaria com alguma prática, mas que apenas o conjurador original pode usar seu próprio círculo mágico, a menos que a diferença de nível entre eles seja muito, muito alta. Então, a pessoa com o nível e o reservatório de mana mais altos pode assumir o controle do círculo da pessoa mais fraca. Ela então pergunta por que ele tem desenhado apenas na parte externa do círculo, e não na parte interna, com tanta curiosidade. Zaquim gosta da pergunta e lhe diz que eles podem desenhar um círculo mágico completamente diferente dentro de outro círculo mágico, mas na maioria das vezes, ou o feitiço nunca funcionará, ou o feitiço falhará, causando muitos danos e problemas sérios. Apenas uma pessoa que dominou completamente o controle de sua mana pode criar algo assim, e isso também os tornará capazes de sequestrar o círculo mágico de qualquer um, essencialmente tornando-os o feiticeiro mais forte da Terra, sem igual. Ele lhe diz que muitas pessoas tentaram, mas todas falharam, pois é uma tarefa incrivelmente difícil de se realizar. Ele então se senta em sua cadeira, enquanto Nefi lhe pergunta o que ele vai fazer com seus poderes incríveis, com tanta curiosidade. Zaquim pensa sobre isso, mas responde que vai apenas tentar sobreviver. Ele continua a dizer a Nefi que, quando era jovem, não tinha dinheiro nem amigos que pudessem ajudá-lo. Ele estava verdadeiramente sozinho neste mundo, roubando para sobreviver, mas um dia, um feiticeiro o capturou e o colocou em sua masmorra para ser usado como sacrifício sem piedade. Mas pouco antes de ser sacrificado, Zaquim conseguiu virar o jogo e matou o feiticeiro em vez disso. Nefi lhe diz tristemente que nunca conseguiu ser tão forte, e justo quando Zaquim ia confortá-la, ele sente a presença de um intruso na propriedade, o que azeda completamente seu humor de repente. Ele manda Nefi ficar lá dentro e fazer o jantar enquanto ele resolve a parada com os penetras. Os intrusos eram cavaleiros da igreja, e a Lady Paladino usou sua espada sagrada para fatiar a barreira defensiva de Zaquim, entrando com seus capangas. Zaquim surge na frente do portão com um estrondo e começa a meter o pau na igreja, o que irrita os cavaleiros, mas a paladina os impede. Zaquim percebe que ela parece alguém que ele já viu, e nota que ela tem uma das 12 espadas sagradas, incrivelmente fortes e símbolo do poder da igreja. Ele de repente se toca que a paladina é a mesma garota que ele salvou outro dia daquele cavaleiro tarado sem rosto e pensa que a teria matado se soubesse que ela era uma paladina. Zaquim manda eles sumirem e usa um feitiço mágico básico na paladina, mas um dos cavaleiros pula na frente com o escudo e bloqueia o ataque. Zaquim sabe que não usou todo o poder, mas ainda assim ficou impressionado com os cavaleiros.
O cara do escudo de cabelo preto grita com ele por atacar, mas Zaquin o insulta na cara dura, irritando-o. Ele balança um machado enorme, mas Zaquin o acerta com um soco mágico, estraçalhando a armadura e o jogando longe. Ele manda eles saírem da propriedade na hora, mas o loiro não ouve e tenta atacá-lo com a espada, só para Zaquin quebrá-la ao meio com os dedos. Então ele dá um peteleco na cabeça do cara, nocauteando-o, pisa no rosto do cavaleiro e diz a paladina para ficar no lugar dela, senão ele vai esmagar a cara desse aqui. Ela abaixa a espada e pergunta por que ele está tentando torturá-los em vez de matá-los. Zaquin responde que se os matar, a igreja mandará outro, mas se os machucar, eles contarão a história para todo mundo, e as pessoas começarão a temer seus poderes. A paladina percebe que Zaquin está blefando, pois não quer matar ninguém, então ela saca da espada e jura matá-lo. Zaquin cria um círculo mágico, mas ela avança e corta o círculo ao meio, surpreendendo Zaquin com sua força. Ela continua avançando e atacando, mas Zaquin desvia calmamente de todos os golpes e diz que não luta com mulheres, e também porque ela o lembra da Nefi. Ela o chama de malvado só por usar feitiçaria e jura destruir todos os feiticeiros, enquanto Zaquin expõe a hipocrisia dela, dizendo que ela usa os poderes para matar feiticeiros sem se importar se são inocentes ou não, o que a torna uma pessoa má. A garota se irrita e avança com um ataque, mas Zaquin desvia e pisa na espada. A paladina consegue libertá-la e investe com a espada em Zaquin, mas ele consegue pará-la com sua magia e a segura nas mãos. A paladina, porém, é muito forte e simplesmente arremessa Zaquin no ar contra uma árvore, machucando as mãos dele. Ela então avança imediatamente para finalizar o serviço, mas Zaquin desvia do golpe e agarra a lâmina dela. Para sua surpresa, ela sussurra que ele precisa fingir que foi morto por ela, senão a igreja nunca o deixará em paz e mandará outro paladino mais forte para matá-lo. Zaquin pergunta por que deveria acreditar numa paladina, e ela responde que ele não matou os homens dela e ainda salvou a vida dela antes. Zaquin percebe que se alguém descobrir isso, ela terá uma morte horrível nas mãos da igreja. Ele estava pensando se aceitava a oferta quando, de repente, Nefi saiu correndo na direção de Zaquin. Ele grita para ela voltar, mas é tarde demais, pois um dos cavaleiros joga a lança nela, pensando que ela também é uma feiticeira. Zaquin avança e a empurra para fora do caminho bem a tempo, enquanto a lança o atinge na mão. Ele tira a lança quando de repente sente uma presença muito forte. As árvores ao redor começam a se mover enquanto Nefi se levanta com raiva, queimando nos olhos, e diz que eles vão pagar por machucar Zaquin. De repente, raízes começam a sair do chão e agarram o cavaleiro antes de erguê-lo no ar. Zaquin tenta parar Nefi e quando ela finalmente volta a si, fica horrorizada ao ver que quase matou todos os cavaleiros e a paladina, que a olham com medo nos olhos, pois finalmente viram do que Nefi era capaz. Mais tarde naquela noite, Nefi enfaixa as mãos de Zaquin enquanto ele pensa em como a paladina pediu desculpas por se envolver e foi embora depois. Ele então se vira para Nefi e pergunta por que ela não disse que podia usar magia. Ela responde que não era magia, mas algo chamado misticismo. Zaquin lembra de ter lido sobre isso, mas achava que era só um mito porque desafia todas as leis da magia. Nefi continua que ela é a única elfa que podia usar isso porque foi amaldiçoada ao nascer. Ela é a única elfa com cabelos brancos e que conseguia falar com animais e árvores, e por isso as pessoas a chamavam de aberração e a odiavam. Um dia, a vila foi atacada e todos os aldeões mandaram ela defender a vila com seus poderes de aberração, mas ela decidiu se render enquanto a vila inteira era massacrada. Ela diz a Zaquin que se sentiu feliz quando os aldeões que a atormentaram a vida inteira estavam sendo mortos, e então chora sobre como ela é uma pessoa má por pensar assim. Zaquin, porém, diz que ele acha que ela fez muito bem, pois se fosse ele, teria matado todos os aldeões e os atacantes. Ela esperava que ele a expulsasse do castelo ao perceber que ela era amaldiçoada, mas em vez disso, ele segura o rosto dela e diz que ela sempre ficará com ele, pois ele não consegue mais viver sem a comida dela. Nefi começa a chorar de alívio enquanto Zaquin tenta confortá-la. Depois de um tempinho, Zaquin finalmente consegue acalmá-la, e os dois se sentam um de frente para o outro. Nefi se sente bem envergonhada por chorar assim na frente do mestre, mas Zaquin a tranquiliza, dizendo que gostou de como ela estava falante hoje, já que normalmente ela não fala muito. A atenção de Nefi é atraída para as mãos dele, e ela pergunta se estão muito danificadas. Zaquin finalmente lembra das mãos, mas afirma que elas não parecem mais doer. Ele tira as ataduras e, para sua surpresa, as feridas desapareceram completamente.
Ele pergunta a Nefi se foi obra dela, mas ela nega, dizendo que não fez nada. Zaquim percebe que Nefi tem muitos poderes adormecidos e deve tê-lo curado sem saber quando ele a segurava nos braços. Ele agradece a Nefi por curá-lo, o que parece deixá-la meio chocada por um instante. Zaquim pergunta se está tudo bem, e ela responde que ele nunca tinha agradecido antes, por isso ela foi pega de surpresa. Zaquim se sente péssimo ao perceber como deve ter parecido malvado por nunca dizer uma palavra de agradecimento enquanto ela cozinhava e cuidava dele todos os dias. Ele imediatamente se desculpa, mas ela afirma que ele é o mestre dela e nunca deveria dizer obrigado ou desculpa. Mais tarde naquela noite, Zaquim descansa em seu trono, pensando no dia longo que teve, quando avista Nefi parada atrás de um pilar. Ela o olha com o rosto envergonhado e pergunta se ele gostaria de dormir com ela. Isso pega Zaquim de surpresa, que não entende por que uma mulher tão linda como ela o pediria para dormir com ela. Ele confirma se ela sabe o que está dizendo. Nefi responde inocentemente que só tem uma cama no castelo inteiro e que Zaquim deu a ela para ela dormir confortável, enquanto ele fica a noite toda no trono desconfortável, e ela pensou que seria mais cômodo para ele dormir na cama com ela. Zaquim pensa em como Nefi é pura, e então diz a ela que fica no trono a noite toda para garantir que as barreiras sejam mantidas e que nenhum inimigo tente se infiltrar no castelo, esperando pegá-lo de surpresa. Ela entende a situação rapidinho e senta no chão, pedindo para ele deitar a cabeça no colo dela, assim ele pode ficar um pouco mais confortável do que na cadeira. Zaquim não acredita que está recebendo um travesseiro de colo, e sabe que só um idiota recusaria um, então aceita de bom grado. Ele pergunta por que ela é tão legal com ele, e ela responde que mesmo sabendo que ela é amaldiçoada, ele ainda disse que a queria ao lado dele, e também aceitou os poderes místicos dela, pelo que ela não consegue agradecer o suficiente. Zaquim diz que ela nunca precisa agradecê-lo por nada antes de colocar as mãos na bochecha dela, enquanto pergunta se ela quer aprender a usar magia direito. Ele afirma que, pelo que viu hoje, sabe que ela não tem muito controle sobre sua feitiçaria. Mas a quantidade de mana que ela liberou foi incrível, especialmente considerando que uma grande parte estava suprimida por causa da coleira dela. Ele não pode prometer que aprender feitiçaria básica a ajudaria a controlar seus poderes místicos, mas pelo menos ela poderá se defender melhor. Ela pergunta se conseguiria protegê-lo de problemas também, e Zaquim responde calmamente que ela já o protegeu daqueles cavaleiros da igreja hoje. Ela o agradece por aceitá-la como aprendiz e diz que muitas pessoas podem não entendê-lo e achar que ele é cruel. Mas ela sabe e acredita que ele é uma pessoa gentil que se importa com os fracos. Ela o abraça imediatamente, e isso emociona tanto Zaquim que lágrimas se formam nos olhos de um dos demônios mais fortes deste mundo, enquanto ele pensa como é bom ter alguém na sua vida. Na manhã seguinte, enquanto ele tomava seu chá, Barbie entra na sala e pergunta se ele está bem, pois ouviu a notícia de que Zaquim foi atacado pela igreja. Zaquim afirma que foi atacado, mas os cavaleiros eram muito fracos. Barbie diz que também ouviu que um deles tinha uma espada sagrada, e Zaquim responde que a garota paladina tinha a espada e era bem forte, pois destruiu algumas barreiras ao redor do castelo. Enquanto conversavam, Nefi traz um chá para ele, e ele de repente se lembra dela do leilão, derramando o chá. Zaquim rapidamente usa sua magia para pegar o derramamento, enquanto Barbie pergunta se é a mesma elfa que ele comprou por tanto dinheiro. Zaquim afirma que sim, e Barbie pergunta por que ele ainda não a sacrificou. Zaquim responde que não é um bárbaro e, em vez disso, a tomou como aprendiz. Barbie senta de novo ao perceber que, com uma elfa ao seu lado, Zaquim provavelmente pode usar todo tipo de magia conhecida. Zaquim fica irritado por ele estar falando de Nefi como um objeto e afirma que foi ela quem espantou os cavaleiros com a magia dela. Barbie lembra da bagunça que viu lá fora e pergunta a Zaquim se ele está atrás do assento do arquidemônio. Zaquim pensa em como ele só precisa da chave para libertar Nephi, mas mente sobre isso e responde que sim, ele quer o assento. Ele sabe que é improvável que seja escolhido porque começou a aprender magia há apenas 10 anos, enquanto outros feiticeiros estudam magia e suas propriedades há centenas de anos e acumularam um conhecimento imenso, ao qual ele nem chega perto. Barbie finalmente se levanta e vai embora enquanto Nefi pergunta se ele é amigo de Zaquim. Zaquim nega imediatamente, dizendo que não tem amigos, mas Nefi afirma que ele parecia estar se divertindo conversando com ele. Mais tarde naquele dia, ele leva Nefi para consertar as barreiras mágicas que foram destruídas pela Paladina, na esperança de que ela aprenda algo com isso. Depois daquele dia, Nefi começou a aprender feitiçaria enquanto fazia todas as tarefas domésticas também.
Ela aprendeu tudo sobre os círculos mágicos básicos e muitas vezes cozinhava comidas tão gostosas que Zaquin queria beijar as mãos dela. Ele também tentou treiná-la nas artes místicas dela, mas, infelizmente, isso não parecia estar indo tão bem, pois ela ainda não tinha muito controle sobre isso. Logo, Nefi aprendeu todos os básicos da feitiçaria, e Zaquin disse que ela sabia magia suficiente para fazer alguns feitiços básicos. Ela fica super feliz com esse elogio e diz que fará um jantar maravilhoso em comemoração. Logo um mês se passa desde que ele começou a viver com ela, quando um pássaro mágico tenta entrar na barreira de Zaquin, mas ele o impede usando seu círculo mágico. O pássaro de 2 cabeças entrega calmamente um pequeno envelope a ele e voa embora imediatamente. Zaquin abre a carta e descobre que foi convocado pelos 12 arquidemônios para se apresentar na cidade dos feiticeiros. Na manhã seguinte, ele desce para a cidade e entra num covil subterrâneo que era usado pelo 13º arquidemônio anterior como seu castelo. Ele entra numa porta enorme e a encontra completamente lotada de todo tipo de feiticeiros. No momento em que ele se apresenta, um dos arquidemônios fala, e Zaquin sente imediatamente a imensa pressão e a intensidade do poder mágico deles, que o oprimem completamente. Eles começam a falar sobre como ele é jovem, quando Zaquin se recompõe e com uma falsa bravata pergunta aos arquidemônios se o trouxeram ali só para perder tempo ou se tem algo a dizer a ele. Um dos arquidemônios elogia a coragem dele por falar assim, e vai direto ao ponto, dizendo que ele foi selecionado para a posição de 13º arquidemônio. Imediatamente depois, o arquidemônio produz um brasão mágico vermelho no ar, com uma quantidade tão imensa de mana concentrada que Zaquin começa a se sentir mal. Os arquidemônios afirmam que esse brasão pertencia ao 13º arquidemônio anterior, e se Zaquin aceitar, será passado a ele junto com seu poder e prestígio. Zaquin olha para os arquidemônios e pergunta por que o escolheram, já que há feiticeiros muito mais velhos, mais sábios e até mais poderosos que ele. O arquidemônio concorda que os poderes de Zaquin ainda são muito fracos, mas o fato é que ele tem algumas habilidades latentes tão poderosas que nenhum dos feiticeiros aqui, incluindo os arquidemônios, pode matá-lo. Ele continua dizendo que Zaquin tinha apenas 8 anos quando matou um feiticeiro muito conhecido que não era fraco de forma alguma. Mesmo sendo uma criança sem poder mágico, ele conseguiu entender o fluxo de mana e a técnica por trás da magia só de observar uma vez e produziu um feitiço ainda mais poderoso para matar o feiticeiro e conquistar sua liberdade. O arquidemônio diz que a feitiçaria dele é tão única e poderosa que ele pode dominar qualquer feiticeiro no mundo, e ninguém poderia fazer nada a respeito. Ele pode pegar o que quiser deles e ninguém resistiria aos seus poderes. Ele continua dizendo que se Zaquin é tão forte em uma idade tão jovem, então ele definitivamente se tornará um dos maiores feiticeiros que já existiram no mundo quando envelhecer. Zaquin os olha e pergunta se ele é tão forte, então ele poderia simplesmente matar todos eles e pegar todos os seus pertences. Isso faz os arquidemônios rirem, enquanto um dos velhos arquidemônios diz a Zaquin para ter cuidado onde ele está pisando. Ela afirma que Zaquin é forte mesmo, mas se ele tentar enfrentá-los, eles pegarão cada coisa que Zaquin preza, seja sua casa, seus amigos, sua família ou qualquer um que ele já conheceu, até que ele seja deixado sozinho e esquecido, sem nada em seu nome. Ele imediatamente pensa em Nefi, e em como não poderia colocar a vida dela em perigo. Ele começa a pensar nas suas opções, pois sabia, desde o dia em que se tornou um feiticeiro, que uma vida normal é algo que ele não pode ter. Mas se tornar um arquidemônio significará que ele estará mergulhando num caminho totalmente mais sombrio. Ele sabe que Nefi não merece trilhar esse caminho, pois ela só sofrerá por causa dessa escuridão. O arquidemônio o tira de seus pensamentos e pede uma resposta. Zaquin o olha e coloca uma condição para aceitar o título. O arquidemônio pergunta o que mais ele poderia querer, além do título de um dos arquidemônios, e Zaquin responde que quer todas as posses do arquidemônio anterior. O feiticeiro concorda com o arranjo e produz o brasão antes que Zaquin o absorva na mão, tornando-se oficialmente o 13º arquidemônio do mundo. Naquela noite, ele volta para seu castelo, onde Nefi estava feliz cozinhando um ensopado de cordeiro que ele adora. Nefi o cumprimenta feliz, mas percebe que algo parece estranho nele. Ele afirma que foi se encontrar com os outros arquidemônios e agora tem a propriedade do arquidemônio anterior, que era dono de Nefi. Ele produz uma chave e imediatamente destranca a coleira de escrava no pescoço de Nefi, que cai no chão na hora. Antes que ela pudesse sequer processar o que estava acontecendo, ele diz que agora é o 13º arquidemônio, e não tem mais utilidade para ela, antes de expulsá-la do castelo. Nefi senta numa viela vazia no meio da noite, incapaz de processar o que acabou de acontecer com ela. Ela se levanta para voltar ao castelo, mas encontra a coleira de escrava quebrada, lembrando que seu mestre, que disse que nunca a deixaria sozinha e queria que ela ficasse com ele para sempre, acabou de expulsá-la como um cachorro vira-lata.
Nefi vagueia sem conseguir pensar numa vida sem seu mestre, quando de repente uma garota a chama e pergunta se ela está bem. Nefi levanta o olhar lentamente só para perceber que a garota é ninguém menos que a Lady Cavaleira que os atacou um mês atrás. Nefi estava num estado tão terrível que acredita que a Paladina está ali para tirar a vida dela. Mas em vez de fugir, ela aceita a morte de braços abertos e diz à Cavaleira para matá-la, pois não tem intenção de viver sem seu mestre. A Paladina começa a recuar, dizendo a Nefi que não tem tais intenções, mas Nefi se aproxima dela, perguntando se não é dever dos Cavaleiros Angélicos matar os feiticeiros, e afirma que é aprendiz de um feiticeiro, o que significa que ela também deveria ser morta. Um monte de gente andando pelas ruas acaba ouvindo a conversa e se aproxima para ver o que está acontecendo. Como Nefi vinha ao mercado com frequência para fazer compras, a maioria dos moradores a reconhece e pensa que a Paladina está assediando porque Nefi trabalha para um feiticeiro. A Paladina diz a Nefi para calar a boca, porque ela está fazendo parecer uma serial killer, o que ela não é. Mas antes que pudesse dizer mais alguma coisa, a mulher alada que ajudou Nefi a conseguir um vestido acaba chegando na cena e manda a Paladina se afastar. A Cavaleira tenta imediatamente explicar que não quer fazer mal a Nefi, mas a multidão já está revoltada e não quer ouvir desculpas. Eles começam a xingar e ofender a Paladina, o que fica tão feio que ela acaba desabando no chão e começa a chorar copiosamente. Felizmente, Nefi intervém e diz a todos que a Paladina não fez nada de verdade a ela, o que silencia a multidão enquanto a Mulher-Pássaro pergunta a Nefi por que ela parece tão terrível então. A Paladina começa a chorar e grita para a multidão que não fez nada e só estava preocupada em ver Nefi sozinha numa viela. A Mulher-Pássaro acaba levando-a para uma taverna local onde a Paladina recupera a compostura e se apresenta como Chastel. A Mulher-Pássaro se apresenta como Manuela e pergunta se ela realmente não fez nada a Nefi, porque ela parece reconhecê-la. Nefi para Manuela e diz que, embora estivessem lutando, Chastel nunca tentou machucá-la, e foi um dos subordinados dela que a atacou. Chastel pensa em como o cara que Nefi atacou com sua magia mística ficou com tanto TEPT, que agora nem consegue olhar para uma plantinha, com medo de que elas o comam. O cozinheiro da taverna traz comida para Nefi, mas ela afirma que não tem dinheiro para pagar. Manuela diz para ela comer, que ela cuida da conta, mas avisa a Chastel que ela terá que se virar com a própria comida. Nefi prova a comida e isso a faz lembrar do ensopado de cordeiro que ela cozinhou para Zakin com tanto amor, e lágrimas se formam em seus olhos na hora. Ela começa a chorar descontroladamente enquanto Chastel pergunta, preocupada, se ela fez algo. Nefi conta que Zakin a expulsou e desaba em lágrimas, com Chastel e Manuela correndo para consolá-la. Manuela consegue acalmá-la, e após comerem, Nefi conta o ocorrido. Chastel diz que o considerava uma pessoa até que decente, mas agora parece que ele só estava usando Nefi para benefício próprio. Nefi, porém, defende Zakin, afirmando que ele não é esse tipo de pessoa. Manuela pergunta o que aconteceu antes de ele a expulsar, e Nefi revela que ele chegou em casa e disse ter se tornado um arquidemônio. Isso surpreende as duas, e elas explicam a Nefi que toda a cidade era, mais ou menos, governada pelo 13º Arquidemônio, que era uma pessoa bem decente. Mas, após a morte dele, as coisas pioraram e garotas começaram a ser sequestradas por feiticeiros para sacrifício. Chastel afirma que a igreja crê que os arquidemônios são seus inimigos jurados, mas há apenas 12 espadas sagradas, enquanto os arquidemônios são 13, o que significa que os cavaleiros estão em desvantagem. Para equilibrar o jogo, a igreja tenta atacar o membro mais novo dos arquidemônios, pois eles ainda não ganharam muitos poderes, o que os torna mais fáceis de matar. Nefi se pergunta se é por isso que Zakin a mandou embora. Mas Chastel interrompe seus pensamentos e pergunta se ela acha que Zakin é capaz de sequestrar garotas e usá-las para sacrifício. Nefi rapidamente o defende, alegando que ele não tem interesse em usar ninguém para sacrifício e passa a maior parte do tempo lendo livros de magia. Chastel acaba acreditando nela ao lembrar que Zakin se conteve muito ao lutar com ela só por ser uma garota. Ela diz a Nefi que, quando o viu pela primeira vez, parecia que ele estava triste e precisava de ajuda e compaixão de alguém. Nefi entende perfeitamente o que Chastel dizia, lembrando-se de como ele era feliz com ela. Pensa que ele pode precisar de sua ajuda para ser feliz de novo, e se levanta da mesa, afirmando que vai voltar para Zakin. Manuela e Chastel se levantam e perguntam se ela ficará bem indo sozinha. Nefi afirma que precisa ir de qualquer jeito, porque embora Zakin seja super forte e ninguém possa derrotá-lo facilmente, ele ainda pode se machucar, e ninguém neste mundo consegue ser feliz se for deixado completamente sozinho.
Ela se vira para elas com uma inspiração renovada e afirma que quer estar lá para apoiar seu mestre em seu momento de necessidade. Chastel sorri e diz que nesse caso irá com ela e cumprirá seu dever também. Nefi fica preocupada e pergunta se ela vai lutar com ele de novo, mas Chastel imediatamente diz que só vai escoltá-la até o castelo. Além disso, ela afirma que há um feiticeiro usando o nome de Zaquin para cometer crimes, incriminando-o no processo, e ela quer descobrir quem é esse feiticeiro maligno. De repente, a porta da taverna se abre, e os 3 cavaleiros que acompanhavam Chastel antes aparecem. Eles imediatamente se assustam ao ver Nefi ali, e o cara com TEPT tem um ataque e cai no chão. De repente, todo o ambiente começa a ser engolido por uma escuridão da qual ninguém consegue escapar. A escuridão cobre Nefi enquanto Chastel empurra Manuela para longe, salvando-a enquanto ela voa para fora. Uma voz forte ecoa da escuridão, afirmando ser Zaquin, e diz aos cavaleiros que ele levará as 2 garotas de volta ao seu castelo e as sacrificará para aumentar seus poderes. Enquanto isso, Zaquin olha para a lua, lembrando-se de Nefi enquanto alguns cavaleiros da igreja rastejam no chão, totalmente indefesos contra o arquidemônio. Eles não conseguem acreditar que nem mesmo 3 cavaleiros de alta patente juntos conseguem vencer com um ataque surpresa contra Zaquin. Ele se vira e lhes diz que não são muito fortes e, além disso, ele nem precisou fazer nada, pois eles simplesmente caíram na armadilha que Nefi montou quando estava treinando. Isso o entristece, mas ele se lembra de que é para o melhor, pois agora ninguém tentará machucá-la, e ela fez amigos suficientes na cidade para que a ajudem. Ele começa a voltar para seu castelo, quando um dos cavaleiros agarra suas pernas e pede para ele não machucar Chastel, pois ela é a única que pensa que ele não é o verdadeiro sequestrador. Antes que ele pudesse entender, Manuela pula em cima do cavaleiro, que começa a discutir com ela. Irritado, Zaquin se prepara para expulsá-los todos para fora da floresta, mas Manuela se vira para ele e grita que Nefi foi sequestrada. Ele fica surpreso, pois pensou ter a afastado no momento certo, mas aparentemente era tarde demais. Manuela diz que ele precisa salvá-la, enquanto ele pensa que, se tentar salvá-la, isso mostraria claramente a conexão entre Zaquin e a Elfa Branca. Manuela fica irritada com Zaquin por parecer tão confuso quando deveria estar correndo para salvar Nefi, e diz a ele que ela queria voltar. Ele não consegue acreditar que ela tentaria voltar mesmo depois de ele a ter tratado tão mal e a ter expulsado. Ele olha para o chão enquanto diz a Manuela que todo feiticeiro neste mundo é extremamente egoísta, e ele não é exceção. É por isso que ele encontrará Nefi e a trará de volta, porque ela pertence a ele e a mais ninguém. Ele jura garantir que ela esteja segura, mesmo que seja forçado a sacrificar o mundo inteiro por isso. Ele se vira, conjura um círculo mágico e pergunta a Manuela se ela quer ir com ele. Manuela concorda imediatamente, mas para sua surpresa, todos os cavaleiros também pulam nele, implorando para que os leve, pois precisam lutar por Chastel. Ele lhes diz para se afastarem para que ele possa ao menos lançar a magia primeiro e começa os preparativos. Enquanto isso, Nefi acorda de seu sono, apenas para se ver acorrentada à parede ao lado de Chastel. A paladina pergunta se ela está bem, e Nefi afirma que sim, mas as algemas bloquearam o fluxo de Hermana. De repente, uma voz soa ao longe, e uma figura sombria emerge, que se revela ser ninguém menos que a cobra traiçoeira Barb. Nefi diz que o considerava amigo de Zaquin, mas Barb a zomba, afirmando que feiticeiros não têm amigos. Ele afirma que Zaquin matou um feiticeiro famoso quando tinha 8 anos, e esse feiticeiro era ninguém menos que o professor de Barb. Depois disso, Zaquin acabou herdando o castelo e todo o dinheiro do feiticeiro antes de gastar tudo para comprar Nefi. Ele diz a ela que todas as riquezas e o castelo pertencem a ele, não a Zaquin, e que ele vai realizar seu sonho de se tornar o 13º arquidemônio sacrificando Nefi e obtendo todo o poder de que precisa. Nefi abre a boca e diz que todo o seu planejamento será em vão, porque Zaquin já se tornou o 13º arquidemônio. Isso choca Barb, que fica furioso com o fato de que até mesmo essa coisa que ele tanto desejava foi roubada por Zaquin. Ele agarra Nefi com raiva e a arrasta para um círculo mágico, afirmando que ganhará tanto poder depois de sacrificar os dois que se tornará ainda mais forte que Zaquin e o esmagará. Ele começa a arrastá-la novamente, mas Nefi revida e afirma que pertence a Zaquin e não deve ser tocada por alguém tão insignificante quanto Barb. Isso o irrita, e ele estava prestes a atacá-la com sua magia. Mas de repente, um buraco é aberto na caverna enquanto Zaquin emerge da poeira, agradecendo a Nefi por confiar nele e prometendo que a salvará. Barb pergunta a Zaquin há quanto tempo ele sabia que estava por trás dos sequestros, e ele responde que começou quando viu o ladrão de faces.
Aquele cara era super fraco e não conseguiria ter rompido a barreira do castelo sozinho, então devia haver alguém o apoiando. Zakin conhecia apenas um sujeito com o hábito de quebrar suas barreiras e entrar em seu território. Barb. Zakin sabe que Barb é especialista em criar dimensões de bolso, e em transportar e invocar coisas usando-as. Ele observa que logo após o ladrão de faces e os cavaleiros sagrados serem resolvidos, Barb apareceu em sua porta como se para verificar o resultado. Seria estúpido da parte dele não suspeitar depois de tudo aquilo. Barb zomba e pergunta por que ele ainda o recebeu e serviu chá, sabendo disso, e Zakin responde que só queria descobrir seu plano. Zakin então volta sua atenção para Nephi, que Coral vê-lo. Ele declara que Barb não será perdoado por machucar sua garota e lança um ataque mágico contra ele. Barb tenta bloqueá-lo, mas de repente, Zakin salta sobre ele e quebra seus braços com um golpe limpo. Em seguida, ele desabilita suas pernas e Barb cai de joelhos, gritando de dor. Zakin então vai até Nephi e a liberta das algemas. Ele pergunta nervoso se a machucou e ela chora enquanto corre para ele. Ela diz que se machucou, mas ele parecia muito mais ferido que ela. Ela diz que ele é seu mestre, e se ele disser que ela não é mais necessária, ela deveria aceitar. No entanto, ela não quer deixá-lo sozinho e sofrendo, sabendo que ele está machucado. Ela enterra o rosto no peito dele e pede para ele não ficar sozinho novamente. Zakin hesita em abraçá-la porque se sente culpado por tê-la abandonado, mas ele supera esse sentimento e a abraça. Nesse meio tempo, Barb se recuperou e lança um ataque furtivo em Zakin por trás. Nephi fica preocupada, mas Zakin a assegura de que nada vai acontecer. O círculo mágico que Barb acabou de lançar se estilhaça e desaparece. Ele tenta usar outro, mas este também vira pó. A mesma coisa acontece, não importa quantos círculos mágicos Barb use, e ele se pergunta por que sua magia não está sendo ativada. Nephi também está confusa e pergunta a Zakin o que está acontecendo, e ele a lembra da Feitiçaria Suprema, sobre a qual ele uma vez lhe contou. A Feitiçaria Suprema, que visa interromper o círculo mágico de um inimigo inserindo outro círculo mágico dentro, é realmente possível para Zakin. Ele mostra a Nephi o truque que usa, criar círculos mágicos idênticos aos de Barb e sobrepô-los para que se anulem naturalmente. Barb surta e se pergunta se este é o legado do primeiro feiticeiro que ele matou, mas Zakin lhe diz que se o velho feiticeiro pudesse usá-lo, ele nunca teria morrido. Ele recita a história de como tinha 8 anos quando o homem o sequestrou, e ele memorizou o círculo mágico que usou naquela época. Zakin afirma que numa tentativa desesperada de salvar sua vida, ele desenhou aquele círculo na palma da mão com seu sangue, incerto se funcionaria. No entanto, quando o feiticeiro maligno o pegou enquanto ele tentava escapar e usou o feitiço de raio nele, Zakin o usou contra ele instintivamente. Por causa disso, o círculo mágico do feiticeiro maligno foi cancelado, e ele foi eletrocutado pelo ataque de Zakin. Barb declara que foi apenas sorte, e ele cria dezenas de círculos mágicos de uma vez, mas Zakin os cancela todos em questão de segundos. Barb perdeu a esperança agora, porque alguns dos círculos mágicos que ele acabou de usar eram novíssimos, e Zakin nunca os tinha visto antes. Ele pergunta como ele conseguiu sobrescrever tudo tão facilmente. Zakin diz a Barb que ele é um feiticeiro de terceira categoria, se aquilo era o melhor que podia fazer, pois até um amador conseguiria lidar com sua magia com o timing certo. Ele revela como se focou completamente em pesquisar magia após se tornar feiticeiro, e se isolou do mundo exterior. Nem mesmo seus amigos das ruas vieram procurá-lo, mas Barb veio. Ele o visitava em toda ocasião que encontrava, e mesmo quando Zakin o mandava sair de sua propriedade, ele não ouvia. Eles até brigavam, mas com o tempo Zakin decidiu aceitá-lo como um incômodo inevitável, e começaram a se dar muito bem. Barb disse que poderia tê-lo matado a qualquer momento, mas estava curioso para ver o que um pirralho como ele poderia realizar. Zakin decide dar-lhe uma amostra de suas verdadeiras habilidades e invoca um complexo círculo mágico multicamadas que absorveu todos os círculos mágicos de Barb que ele destruiu antes. Barb pergunta se ele devorou seus círculos mágicos e Zakin responde que é uma boa forma de dizer. Ele diz a Barb que ele realmente era digno de ser um candidato a Lorde Demônio. Isso lembra Zakin que, quando foi feito o 13º Lorde Demônio, recebeu um novo título, o Matador de Feiticeiros. Assim que Zakin revela seu título a Barb, ele usa o poder mágico armazenado em seu complexo círculo mágico e o dispara contra ele. Barb leva um golpe direto e desaba, contorcendo-se de dor. Ele percebe que mesmo sendo um arquidemônio, não conseguiria parar um soco de Zakin, muito menos derrotá-lo. Zakin caminha em sua direção e Barb implora por misericórdia, aceitando sua derrota.
Ele jura dar-lhe todo o seu conhecimento e nunca mais aparecer diante dele, e Zaquim para de repente. Barb tenta lembrar Zaquim dos bons velhos tempos e de como eram amigos, mas ele não pretende cair em suas palavras doces. Ele atinge Barb com outro soco devastador, sacudindo a caverna inteira. No entanto, quando a poeira baixa, revela-se que ele apenas acertou o chão ao lado dele, só para dar um susto de morte no coitado. Zaquim ri, e diz a Barb que ele não precisa entrar em pânico, pois não quer matá-lo. A razão é simples, Barb tem um bom faro para bebidas, e Zaquim quer continuar desfrutando dos bons vinhos que ele traz. Ele está confiante de que Barb não representa ameaça, mas isso o irrita. Ele diz a Zaquim que, se o deixar viver, fará questão de matá-lo, não importa quanto tempo leve. Zaquim diz que ele está livre para tentar, mas depois de perder, terá que pagar umas bebidas para ele. Barb está completamente perplexo agora, e pergunta por que ele não quer matá-lo, já que não há lucro em deixá-lo viver. Zaquim simplesmente diz que agora é um arquidemônio e fará o que quiser. Ele diz a Barb que se ele quer tanto ser morto, deveria ficar mais forte e se tornar uma ameaça real para ele. Nefi fica satisfeita ao ver isso, e enquanto isso, Manuela salvou Chastel. Assim que elas pisam no gigante círculo mágico no chão, ele se ativa de repente, e Zaquim pergunta a Barb se ele realmente quer continuar depois de ter levado uma surra agora mesmo. Barb responde que não fez nada, e Zaquim percebe a falha em seu círculo mágico, aberta no local onde ele socou antes. Zaquim grita para Nefi e as outras garotas fugirem enquanto o círculo mágico começa a funcionar, e uma grande quantidade de mana é ejetada no ar. Ele pergunta a Barb o que diabos ele estava tentando fazer ali, e ele responde que ia invocar um demônio de verdade. Zaquim fica chocado ao ouvir isso, e a mana começa a tomar a forma do demônio real, aterrorizando a todos. Demônios fazem parte dos mitos deste mundo, e disse que eles viveram na Terra antes de ir para outro lugar. Ninguém parece ter provas definitivas de sua existência, mas especula-se que os símbolos usados em círculos mágicos por feiticeiros e pela igreja são baseados no conhecimento de demônios e deuses. Zaquim percebe que Barb fez algo ultrajante ao invocar um demônio ali, mas então nota que é uma invocação imperfeita. Ele pensa que foi porque ele adulterou o círculo mágico, e ninguém foi sacrificado para essa magia. Mas apesar de ser apenas uma sombra de seu verdadeiro eu, ele consegue perceber o quão forte o demônio é. Zaquim perde a esperança enquanto a aura ameaçadora do demônio o oprime. Ele percebe que o demônio é muito mais forte que todos os arquidemônios que ele enfrentou antes, e não importa o quão forte ele se torne, não pode derrotá-lo. O demônio transforma seus tentáculos em uma mão e se aproxima de Zaquim, que se pergunta se é assim que ele morre. No entanto, em vez de atacá-lo, o demônio simplesmente se ajoelha diante dele e o chama de seu rei. Zaquim percebe que o demônio não está reagindo a ele, mas ao símbolo do arquidemônio em sua mão. Ele se pergunta que tipo de poder ultrajante caiu em suas mãos, mas decide fazer bom uso dele. Ele comanda o demônio a retornar de onde veio, porque este mundo não é para ele. O demônio o encara em silêncio, e então começa a se mover de volta para o círculo mágico, sacudindo o chão enquanto parte. Assim que ele finalmente se vai, Zaquim cai de joelhos e o círculo mágico de invocação desaparece. Mas agora, a caverna começou a desabar, e Zaquim imediatamente pega Nef e as outras duas garotas. Ele pede para Barb se agarrar também, e ele se prende à sua túnica enquanto Zaquim corre para fora da caverna. Os escombros estão prestes a bloquear a saída, quando de repente, os Cavaleiros Sagrados com Chastel chegam ali. Graças a eles, todos conseguem evacuar em segurança. Após salvar Chastel, um dos cavaleiros começa a chorar, enquanto o outro tenta dizer a Zaquim que eles estão ali apenas para salvar sua líder e resgatar os civis. Eles insistem que não têm planos de cooperar com um feiticeiro maligno como ele, e Zaquim simplesmente lhes diz para irem para casa se já terminaram de falar. Os cavaleiros o amaldiçoam ao sair, e então Manuela também o agradece por salvá-la, antes de pedir para ele resolver as coisas com a garota dele. Depois que ela também partiu, Zaquim se vira para Barb e pergunta se ele planeja lutar com ele. Barb não tem força nem coragem para enfrentá-lo depois de vê-lo subjugar o demônio antes, então ele apenas segue em frente e desaparece numa névoa negra. Com isso, Zaquim e Nefi finalmente ficam sozinhos e ficam envergonhados assim que percebem. Ela fala primeiro e diz a Zaquim que gostaria de ficar ao lado dele. Ele percebe que ela cresceu mental e emocionalmente mais forte, mas há algumas coisas que ele quer mudar agora. Zaquim se ajoelha diante de Nefi para confessar seus sentimentos a ela e prometer que nunca mais a machucará.
Ele diz a ela que não precisa mais chamá-lo de mestre, porque ela não é mais sua escrava ou aprendiz. Ele afirma que quer algo mais para eles, e então Cora, incapaz de pronunciar uma única palavra. Zaquin não consegue dizer a Nefi que a ama, então ele se levanta e a abraça com força, dizendo que ela pertence a ele. Ele diz a ela que ela sempre será dele, mesmo após a morte. Ambos coram por um momento, mas então Zaquin cai de joelhos, perguntando-se por que não conseguiu simplesmente dizer que a amava. No entanto, o que ele acabou de dizer foi o suficiente para fazer Nefi chorar lágrimas de alegria. Ela tira a coleira quebrada do bolso e pede a Zaquin para colocá-la de volta nela. Ela quer usá-la como um lembrete de como ela entrou na vida de Zaquin, e ele aceita seus sentimentos. Ele a coloca gentilmente em seu pescoço, pensando que é um pouco grande demais para um anel de noivado. Eles assistem ao nascer do sol juntos depois disso, e Nefi pergunta qual é o relacionamento deles agora, se ela não é sua escrava ou aprendiz. Ele fica em silêncio ao ouvir isso e cora, esperando que alguém lhe dê uma resposta. Logo depois, a notícia sobre o novo arquidemônio se espalha pela região. As pessoas comentam que Zaquin parece assustador, mas na verdade é uma pessoa decente. Dois feiticeiros colegas, que eram proeminentes candidatos a arquidemônio, também ouvem isso, mas não parecem se importar que um feiticeiro muito mais jovem que eles tenha alcançado uma posição que eles cobiçavam. No entanto, há algumas pessoas não muito felizes com Zaquin se tornando o novo arquidemônio. Entre eles está o bispo que comanda Chastel. Ela lhe diz que quer se retirar da missão de caçar Zaquin, e até testemunha que ele estava sendo incriminado em relação aos sequestros. O cardeal leva suas palavras muito a sério e imediatamente a despoja de seu título de Cavaleira Angélica. Chastel percebe que a igreja atingiu um novo fundo do poço, pois se importa mais em censurá-la do que em lidar com problemas reais. Seus subordinados tentam convencer o cardeal de que ele está cometendo um erro, mas ela pede para eles calarem a boca. Após ver Zaquin firme em suas convicções, ela também quer ser como ele, e encara o cardeal com determinação. Chasu entrega sua espada sagrada ao cardeal, renunciando ao seu posto de Cavaleira Angélica. Ela recorda como era uma adolescente iludida, achando que a espada sagrada lhe daria o poder de salvar o mundo. Mas no fim, virou só uma serva obediente da igreja, incapaz de agir por vontade própria. Ela parece triste, então o cardeal a aconselha a não desanimar. Ele garante que no devido tempo reverterá seu julgamento e ela será reintegrada como Cavaleira Angélica. Chastel não entende o que ele quer dizer, e o velho padre explica que espadas sagradas escolhem seus portadores, então ela não é alguém que possam simplesmente descartar. Ele põe a mão no ombro dela, prometendo fazer o possível para resolver a questão. Contudo, o cardeal só pode oferecer proteção política agora. Ele avisa Chastel que Rafael, o mais poderoso usuário de espada sagrada, está vindo, e ela fica apavorada ao ouvir o nome. Ela sabe que Rafael é o cavaleiro angélico mais forte e impiedoso, e tem certeza que ele vem para se livrar dela como traidora da igreja. Enquanto isso, Zaquin está na biblioteca lendo para descobrir mais sobre o brasão do arquidemônio em sua mão. Ele decide fazer uma pausa, pois não encontra nada. De repente, Nefi entra no quarto, andando o mais silenciosamente possível, e Zaquin a deixa tentar surpreendê-lo. Porém, ao tentar tapar os olhos dele, ela vê que é impossível, pois ele está em cima de uma letra. Nefi fica vermelha ao perceber que falhou, sem nenhum motivo específico para querer surpreender Zaquin. Zaquin a acha muito fofa, mas como sempre, não consegue expressar seus sentimentos. Ele só pergunta se ela quer algo, e ela diz que o almoço está pronto. Ela preparou uma refeição completa e Zaquin fica boquiaberto. Ambos se sentam para comer, e a primeira garfada os transporta para o País das Maravilhas. Depois ele prova o pudim dela e fica igualmente impressionado com o sabor, quando de repente nota a barreira do castelo se estilhaçando. Zaquin tenta atacar o intruso à distância, mas ele se protege com uma barreira. O invasor é um estranho humano lagarto que usa um feitiço poderoso para arrombar o portão do castelo. Ele rapidamente segue para a sala de jantar, e até Zaquin fica secretamente impressionado por ele ter passado por todas as armadilhas. O Homem-Lagarto blindado é Vaelfer, a aparição, um mago poderoso que Zaquin viu no dia em que comprou Nap no leilão. Vaelfur quer matá-lo e assumir o posto de arquidemônio, mas Zaquin friamente manda esperar, pois está curtindo o almoço. Vaelfur fica surpreso por um momento, mas então libera seu braço escamoso, rasgando a armadura no processo.
Ele ataca Zaquin, que bloqueia o soco sem esforço. Quando o Sagarto abre a boca para disparar um raio mágico, Zaquin o nocauteia com um golpe de palma. O capacete de lagarto cai, e Nefi vai verificar Vailfer. Zaquin diz para ela deixar o desgraçado inconsciente no chão, mas ela avisa que é uma garota. Zaquin vê que a verdadeira maga na armadura era só uma criança e fica apavorado ao perceber que a nocauteou. Contudo, Nefi assegura que a garota está fora de perigo, e ele fica aliviado. Ele a carrega nas costas e a leva para o quarto de hóspedes extra. A garota logo abre os olhos e a primeira coisa que faz é socar Zaquin, que bloqueia seu pequeno punho insignificante com facilidade. Ele diz para ela agradecer a Nefi antes de qualquer coisa, pois foi ela quem o convenceu a não matá-la. Vailfer pergunta por que ele a deixa viver, já que ela tentou matá-lo, e Zaquin simplesmente diz que foi porque Nefi quis salvar a vida dela. Ele então pergunta por que ela o atacou em primeiro lugar, e Vailfor nervosamente diz que queria poder, pois é muito fraca. Ela sabe que Zaquin é o mais novo arquidemônio e ouviu sobre sua reputação de anular feitiços, então pensou que se não usasse magia, poderia vencê-lo. Zaquin concorda que o plano dela era sólido, pois ele não poderia ter contra-atacado suas habilidades raciais, como o braço escamoso forte e o sopro mágico que ela tentava disparar. Ele entendeu que Vailfor é um dragão. Ele sabe que dragões vivem por milhares de anos e se pergunta por que a garota sentiu a necessidade de atacá-lo. Contudo, ao vê-la tremer nervosamente à sua frente, ela o lembra de seu passado. Ele também ia atrás de alvos fáceis para roubar comida e muitas vezes era pego e apanhava. É exatamente o que aconteceu com Vailfor agora. Zaquin sabe que há apenas uma resposta correta para as ações dela nesse caso. Ele declara que Vailfer será punida por tentar atacar um arquidemônio, mas sua punição é apenas ajudar Nefi nas tarefas domésticas por uma semana. Ambas ficam chocadas, mas Zaquin só quer ensinar boas maneiras à garota dragão, mesmo que ela queira ser uma vilã. Vailfer pergunta timidamente se ele não vai comê-la, e Zaquin fica perplexo. A voz dela treme ao dizer que humanos acreditam que comer carne de dragão pode torná-los mais fortes. Nefi fica chocada ao ouvir isso e pergunta a Zaquin se é verdade. Ele diz que há muitas lendas antigas sobre como usar partes de dragão pode fortalecer humanos. Ele simplesmente diz a Vailfor que comer uma coisinha insignificante como ela só lhe daria um gosto ruim na boca, e ela fica à beira das lágrimas. Zaquin fica sem jeito porque Vailfer não entendeu que ele estava sendo sincero. Ele recorda seu passado nas ruas, onde crianças mais velhas compartilhavam comida com ele quando apanhava por roubar. Zaquin imediatamente pergunta a Nefi se há sobras, e ela traz sopa para a garota dragão. Vailfer não quer a caridade dele e planeja jogar a comida fora, mas Zaquin a ameaça, dizendo que odeia quem desperdiça comida. Ele ameaça matar quem desperdiçar a comida que Nefi cozinha, e a garota dragão, amedrontada, se submete. Ela relutantemente dá uma mordida e imediatamente gosta. Termina a sopa rápido e Zaquin diz para ela começar a ajudar Nefi depois disso. Vailfor pergunta se ele está bem em deixá-la sozinha com a garota dele, pois ela poderia machucá-la ou fugir. Zaquin diz para ela fazer o que quiser, mas a avisa que mexer com ele será perigoso, ainda mais agora que ele sabe o segredo dela. Mesmo depois de tanta conversa fiada, Zaquin se preocupa que as coisas fiquem perigosas, então ele espiona cautelosamente Nefi e Vailfer lavando roupa. Elas parecem se dar muito bem, e Vailfer comenta que, se Zaquin tivesse uma boca mais larga, seria considerado bonito pelos dragões. Ela teme a força de Zaquin, mas Nefi a assegura que ele não abusa de sua força contra os fracos. Nefi então pergunta a Vailfer seus planos para o futuro, e ela diz que deve ficar mais forte por todos os meios possíveis, mas não ousa atacar outro arquidemônio agora. Elas continuam conversando, e Vailfer acaba revelando que não tem nenhum lar para onde voltar. Até Zaquin sente pena dela depois de ouvir isso. Nos dias seguintes, ela lentamente se acostuma a trabalhar com Nefi. Enquanto a investigação de Zaquin sobre o brasão do arquidemônio e demônios verdadeiros ainda não deu resultado, Vailfer vem chamá-lo para o jantar e logo se sentam para comer. No meio do jantar, Vailfer abruptamente pede desculpas por ter estragado o almoço de Zaquin ao invadir o castelo. Ele a acha fofa, mas não reage muito. Então, ele diz a Nefi que vai investigar a base do antigo arquidemônio novamente e levará a garota com ele. Ela fica constrangida ao ouvir isso e pergunta se ele realmente pretende compartilhar o conhecimento do arquidemônio anterior com ela. Ela pergunta e se ela roubar as técnicas e o conhecimento dele, e Zaquin simplesmente diz que essas coisas são feitas para serem roubadas.
Vaelfer não entende por que ele está fazendo isso. Zaquin diz a ela que não importa se ela é um dragão de vida longa ou uma maga poderosa. Para ele, ela é apenas uma criança, e ele não se importará se ela fizer o que quiser em sua casa. Vaelfur começa a chorar e Zaquin nervosamente bagunça o cabelo dela, dizendo para parar de chorar e voltar a comer. Ele então diz que se ela trabalhar para ele, será melhor, pois ninguém tentará atacar um subordinado de um arquidemônio. Vaelfur Coral aceitará a oferta dele. Ela adormece assim que a levam de volta ao quarto, ainda segurando a colher. Zaquin tira a colher das mãos dela, mas Vaelfur inconscientemente agarra seu dedo e o chama de papai. Nefi sorri para Zaquin e diz que parece que eles têm uma criança agora. Ele leva alguns segundos para reagir e fica vermelho, e Nefi leva mais alguns segundos para perceber as implicações do que acabou de dizer. Ambos ficam muito constrangidos e tentam inventar desculpas, mas depois de se acalmarem, Zaquin segura a mão de Nefi, pensando em como adoraria começar uma família normal com ela. Faz uma semana que Veil chegou à residência de Zaquin, e ela está muito bem adaptada, ficando com Nefi como colega de quarto e ajudando-a nas tarefas diárias. Para sua surpresa, ela não é tratada como escrava, pois ninguém a manda fazer nada se ela não quiser. E além disso, quando completa certas tarefas, ela é coberta de elogios por Nefai. À noite, ela anota tudo em seu diário sobre como não sabe o que sentir por Zaquin, pois ele é um senhor demônio incrivelmente forte, mas nunca age assim, sendo surpreendentemente gentil e introvertido. Ela também não consegue entender a relação entre Nefi e Zaquin, já que ela usa uma coleira de escrava, mas de forma alguma se comporta como tal, pois come na mesma mesa que Zaquin, e ele até lhe dá aulas particulares na biblioteca para que ela também possa aprender magia. Uma coisa que ela não entende é porque ela senta no colo dele enquanto aprende os feitiços, e porque Zaquin não consegue ter coragem de tocar o cabelo dela, pois ele aproxima as mãos, mas amarelou no último segundo. Por outro lado, Nefi parece ansiosa, mas não chateada, e sim bem feliz e animada enquanto espera que ele finalmente toque seu cabelo. Embora o senhor deste castelo possa fazer o que quiser, ele para o que está fazendo no momento em que Veil se aproxima e age como se nada tivesse acontecido. Ela anota tudo em seu diário à noite, junto com o fato de que Zaquin prometeu a Veil e Nefi que as levaria ao castelo do antigo senhor demônio para que pudessem dar uma olhada. Na manhã seguinte, Zaquin leva Vael e Nefi à loja de Manuela, que fica super animada ao ver a garotinha fofa, começando a vesti-la e perguntando a Zaquin se poderia ficar com ela para sempre. Zaquin diz que ela não é um objeto para dar de presente antes que todos saiam da loja. Zaquin já se sente cansado, pois ir à loja dela é um saco, mas ele não tinha outras opções, já que a garota de cabelo verde não tinha nada para vestir além da armadura. Nefi interrompe os pensamentos dele e diz que ela parece estar gostando do vestido novo, e Zaquin percebe que ela realmente gosta do vestidinho fofo. Logo Veil corre de volta para Zaquin e segura a mão dele e a de Nefi enquanto anda no meio. Imediatamente, um sentimento caloroso surge em Zaquin ao perceber que é diferente do que sente por Nefi, sendo mais um sentimento protetor, como alguém protegeria seu próprio filho. Enquanto Zaquin lida com esse dilema, Chessel caminha pelo mercado com suas roupas normais, que não usava há Deus sabe quanto tempo. Ela pensa em como conseguiu atrasar a busca por Zaquin, não participando nem divulgando sua localização, mas acha que ele provavelmente nunca saberá de seu feito. Ela pensa porque fez isso por um demônio, mas ao mesmo tempo quer que ele tenha uma vida feliz com Nefi e talvez um dia tenha seus próprios filhos, pois ela acha que ele será um pai muito amoroso. No fim das contas, ela tem apenas um desejo, que quando morrer, venham ao seu túmulo colocar flores. De repente, ela avista Zaquin ao lado de Nefi com uma criança no meio e confunde com o filho biológico deles. Ela corre até eles e pergunta como já chegaram a esse ponto e têm um filho, o que constrange tanto ele quanto Nefai, pois Zaquin responde que ainda não fez nada com a Nefi. Veil parece confusa e pergunta a Zaquin quem é essa mulher, e o próprio Zaquin parece confuso sobre quem ela é. Isso parte ao coração dela, que chora enquanto Nefi lembra Zaquin que ela é Chastile, a Cavaleira Dama. Ele imediatamente se lembra dela, mas afirma que não a reconheceu, pois nunca a viu sem a armadura. Antes que ele pudesse apresentá-la adequadamente, os 3 CDF cerúleos correm até ela e dizem que não é seguro andar desprotegida. Eles logo avistam Zaquin, que zomba deles, enquanto ele nota que Veil parece nervosa, pronta com suas garras de dragão para despedaçá-los. Zaquin diz para ela se acalmar e ela segue suas ordens. Depois que Chessel se foi, ele perguntou se os cavaleiros a machucaram alguma vez, mas ela afirma que um demônio não precisa de motivo para odiar os cavaleiros.
Zaquin acha que é justo o suficiente e os leva ao castelo do antigo arquidemônio. Veio imediatamente parece interessada, afirmando que o lugar lhe parece familiar antes de dizer que acha que era um covil de dragão, pois a mana é diferente e sua própria casa era assim. Zaquin se interessa e abre a porta com seu emblema, e todos entram. Eles avistam um golem mágico que supostamente protege esta masmorra, mas seguem em frente e, de repente, Veil avista um círculo mágico, que ela afirma parecer ter sido feito por dragões. Zaquin a elogia e diz para ela abrir o selo enquanto ele começa a ir para a segunda base com Nephi, mas para quando Veil os olha. Todos se aventuram lá dentro, e Zaquin abre outro portão, que os leva a uma grande câmara que se ilumina imediatamente. A câmara gigante se revela uma biblioteca incrível, cheia de livros de todos os tipos. Animado, ele diz às garotas que precisam encontrar qualquer coisa relacionada ao emblema do arquidemônio, se possível. Elas começam a procurar quando Veil se aproxima de Zaquin e pergunta se ela algum dia poderá ser como ele. Zaquin responde que dragões vivem por milhares de anos, e há uma boa possibilidade de que ela possa se tornar muito mais forte que ele. Veil olha para ele com dúvida e pergunta se pode viver com ele por todo esse tempo. E Zaquin nem tira os olhos dos livros, dizendo que ela é bem-vinda para ficar o tempo que quiser e ir embora se sentir vontade. Ela imediatamente se agarra às pernas dele e diz que nunca o deixará, enquanto Zaquin se pergunta por que está mudando tanto. Seus pensamentos são interrompidos quando Veil consegue encontrar um tomo com informações sobre as 12 espadas sagradas. Ele imediatamente arranca das mãos de Veil e começa a verificar, notando que há definitivamente alguma conexão entre a igreja e os demônios. Quando viu a espada sagrada pela primeira vez, teve a sensação de já ter visto as runas em algum lugar, mas agora está confirmado, pois ele compara as runas na imagem da espada com seu emblema de arquidemônio, e percebe que ambos estão escritos na mesma língua mágica. Ele pega os livros e diz às garotas que podem pegar o livro que quiserem e sai do lugar com elas. Enquanto isso, Chastel se apresenta na igreja, onde seus nerds a informam que San Rafael, o líder lendário dos Cavaleiros Sagrados que matou o maior número de feiticeiros, está chegando em breve. De repente, Hef se apresenta diante deles, e todos se curvam perante o homem gigante. Ele pergunta quem entre eles é a antiga cavaleira sagrada que teve sua espada tirada, e quando Chastel responde que é ela, ele pergunta diretamente quantos feiticeiros ela matou até agora. Ela fica pega de surpresa pela franqueza dele, mas responde corajosamente que não acha que a quantidade de feiticeiros que você mata seja um bom juiz de seu caráter. Os CDF cerúleos atrás dele se borram de medo, dizendo a Chastel para falar com cuidado, pois não podem salvá-la dele. Mas o homem enorme ri alto, afirmando que ninguém nunca ousou falar com ele assim, especialmente uma garota. Ele diz que ela pode levar sua bravura com ela para os céus, o que assusta Chastel, mas, felizmente, o Papa da Igreja chega no último momento e manda Wrath recuar, pois ele não tem o direito de matar ninguém. Ele retruca o Papa, dizendo que não fala com o político, o que faz Chastel defendê-lo, pedindo para falar com cuidado com o Papa. Raf fica bravo e saca da espada, apontando para ela, e diz ao Papa que a espada escolhe seu mestre, então, se não quiserem dar a espada a ela, ela deve morrer para que seja dada a outro. O Papa imediatamente recua e entrega a espada a Chastel, que esperava que Raf tentasse lutar com ela, mas ele simplesmente vai embora, enquanto ela fica se perguntando em seu quarto se tudo aquilo era parte do plano dele. Enquanto isso, Zaquin conversa com Barbie num bar, onde ele ri de como ouviu que Zaquin adotou uma criança e lhe serve uma bebida antes de oferecer-lhe para ser o gerente do castelo Masmorra. Zaquin recusa imediatamente, mas eles negociam até um ponto em que ele permite que Barbie pegue alguns livros em troca de informações. Barbie diz que um novo cavaleiro sagrado, que supostamente comeu carne de dragão, chegou à cidade e dizem ter matado 499 feiticeiros até agora. Segundo ele, foi chamado especificamente para lidar com Zaquin, então ele deveria tomar cuidado. Enquanto Zaquin pergunta como o cavaleiro se parece, de repente a porta atrás dele se abre, sem que percebam, e ninguém menos que Raf entra sob o olhar de todos. Barbie descrevia Wrath como um homem enorme com uma cicatriz no rosto quando eles se viraram e o notaram ali, em carne e osso, pronto para a briga. Ambos se viram para ver essa montanha de homem os encarando, o que imediatamente caga de medo o Barbie, enquanto a garota do bar simplesmente desmaia ao ver o sorriso desse homem. Barbie se levanta morrendo de medo e se prepara para a luta, começando a recitar feitiços enquanto caminha em direção a Hef, que saca a espada. Mas antes que pudesse fazer algo, Zaquin usa sua própria magia para anular o feitiço de Barbie. Barbie olha em volta e pergunta a Zaquin se ele ficou louco, pois esse homem vai matá-lo a qualquer momento. Mas Zaquin diz para ele relaxar e sentar no seu lugar, pois não acha que esse homem está ali para brigar.
Raph sorri para Zaquin e reconhece que ele parece ter mais cérebro que a maioria dos feiticeiros que conhece, enquanto Zaquin se pergunta por que esse cavaleiro sagrado, que supostamente matou 499 feiticeiros, não emana nenhuma aura de animosidade ou violência. Zaquin oferece um assento e afirma que podem conversar, e o cavaleiro aceita de bom grado e senta-se na frente do arquidemônio. Enquanto isso, Barbie vai para trás do balcão enquanto a dona do bar implora para ele garantir que a filha dela não morra. Barbie nunca usou seus feitiços para o bem, então esta é a primeira vez para ele, enquanto tenta usar feitiços de cura nela com uma expressão estressada. Zaquin pensa que pediu para esse homem sentar para conversar, mas ele não tem realmente nada para falar. Ele pensa em como gostaria de estar no lugar do Barbie e ajudar a garota, mesmo que ela não precise de nada, só esteja desacordada. Ele se vira para Raph de novo e pergunta se ele tinha algum assunto com ele. Raph pega sua cerveja e diz que ouviu que um arquidemônio andou se metendo com seus cavaleiros sagrados, e pergunta se é ele. Zaquin logo percebe que ele fala da Chastel, dizendo que não deve parecer um arquidemônio tão malvado. O cavaleiro ri e afirma que, apesar do tamanho, ele tem sim aquele ar de vilão que tanto ouviu falar. Zaquin retruca, dizendo que soube do hobby dele de matar feiticeiros e pergunta por que diabos ele está tão calmo com 2 feiticeiros bem na frente dele. Raph dá um gole grande e responde que tudo o que fez foi apagar brasas que um dia virariam um incêndio. Zaquin parece confuso. Esperava alguém que matou 500 feiticeiros mais bruto e impulsivo, mas esse homem parece bem mais inteligente. Raph quebra o silêncio e pergunta na lata se ele já lutou com a cavaleira sagrada Chastil, e se sim, ela foi uma ameaça. Zaquin responde honestamente que não sabe o quão ameaçadora ela foi para ele, mas tem certeza de que foi a oponente mais formidável que já enfrentou. Raph logo afirma que isso significa que ela não serve para a igreja e deve ser despachada imediatamente. Zaquin parece confuso e pergunta do que diabos ele está falando. Raph revela que, quando queriam continuar a caça ao novo arquidemônio, ela se opôs e até abriu mão de sua posição de cavaleira sagrada. Segundo ele, isso dá à igreja motivos de sobra para se livrar dela. Zaquin se surpreende, pensando como diabos ela se meteu numa situação tão complicada, e concorda que se ela disse isso mesmo, não serve para eles. Finalmente, Raph se levanta da cadeira e diz a Zaquin que seu assunto aqui está encerrado, então ele vai embora. Mas Zaquin percebe que esse homem só veio confirmar a ligação entre ele e Chastel, o que lhe dará um motivo válido para destruí-la. Ele o para no meio do caminho e diz a Raph que Chastel tem muitos amigos nessa cidade que lamentarão muito a morte dela, e essa cidade é seu território. Então, se Raph passar dos limites e fizer alguma loucura, ele será tratado à altura. Raph diz que nunca esperou que um arquidemônio se importasse com humanos, mas Zaquin o manda ficar nos limites se quiser continuar vivo e levar isso como uma ameaça séria. Raph ri alto, afirmando que Zaquin é exatamente como ele pensava e que a igreja precisa apagar essa brasa também antes que vire um inferno. Barbie olha para Zaquin e pergunta o que diabos ele está tentando fazer, sugerindo que ele mate o cavaleiro assim que puder. Zaquin olha para baixo e diz para ele ajudá-lo então. Barbie o agarra pela gola, perguntando se ele quer que Barbie morra, mas Zaquin diz que quer que ele vá à igreja e verifique a Chastel para ter certeza de que ela está bem. Ele tem um conhecimento avançado de magia de teletransporte, o que facilitará. Ele promete adicionar uns livros extras pelo trabalho, então Barbie se levanta e se teletransporta, deixando a conta do bar para Zaquin. Um pouco depois ele volta para casa e encontra Nefi esperando por ele perto do trono. Ele diz que ela deveria ter dormido, mas ela afirma que veio queria esperar por ele, mas acabou dormindo de exaustão, pois trabalhou muito o dia todo. Ela trouxe todos os livros da biblioteca e já os arrumou para que ele possa lê-los imediatamente. Zaquin senta ao lado de Nefi, e um momento em que estavam prestes a se beijar surge quando Barbie começa a se teletransportar para dentro do castelo, gritando por Zaquin. Ele aparece com a cabeça enquanto Zaquin está furioso na frente dele por estragar o momento, o que confunde Barbie que não sabe de nada. Ele sai imediatamente com Chastel nos braços, que parece pálida. Ele diz a Zaquin que ela parece ter sido envenenada, e Zaquin imediatamente manda Nefi preparar suas coisas para o tratamento. Todos se amontoam ao redor de Chastel quando Vale acorda, apenas para ver uma cavaleira com uma espada sagrada à sua frente.
O ódio ferve dentro dela, que perde o controle e transforma sua garra de dragão antes de atacar a Chastel inconsciente. Felizmente, Zaquin estava lá e a agarra pelo braço, dizendo para ela se acalmar. Ela olha com raiva para Zaquin e pergunta o que diabos ele pensa que está fazendo. Mas Zaquin afirma que Chastel está contra ela, e ele não permitirá que ela seja ferida. Vale ainda parece brava, e Zaquin pergunta se ela está brava especificamente esta noite. Vale responde que quer matar qualquer cavaleiro com uma espada sagrada, pois um deles matou seu pai quando ela tentou voltar. Ele diz que matar Chastel, que não tem nada a ver com o pai dela, não trará alegria nem consolo, pois, viva ou morra Chastel, o verdadeiro assassino continuará vivendo como quiser. Ela pergunta o que diabos ele sabe sobre vingança, e ele responde com muita eloquência que a vingança é melhor quando você encontra a pessoa e a destrói física e mentalmente, empurrando-a para um desespero a ponto de ela mesma pedir a morte. Mas você não dá a eles quando mais querem, você os mantém mal vivos por muito tempo até sua alma estar satisfeita. Essa resposta choca tanto ela quanto Nephi, e Vale pergunta se ele já se vingou de alguém. Zaquin responde que sim, mas a pessoa morreu imediatamente e ele não sentiu alegria por isso. Ele diz para ela não se preocupar, pois quando encontrarem o verdadeiro assassino, ela pode trazê-lo para cá, já que Zaquin tem dispositivos de tortura de primeira linha que ela pode usar. Isso novamente surpreendeu tanto Nephi quanto Vale, que não conseguem entender que tipo de homem é esse arquidemônio. Algum tempo depois, Chastel finalmente acorda e encontra Zaquin sentado perto dela. Ele diz que ela foi envenenada e só graças a Nephi ela está viva. Ela diz que não tem ideia de quem a envenenou, pois saiu para encontrar um estranho que lhe enviou uma carta. O estranho alegou ser de uma organização secreta na igreja que quer manter a coexistência com os feiticeiros, mas não explicou antes de ir embora. Quando ela voltou, seu chá estava lá, e ela foi envenenada pouco antes de Bab chegar. Zaquin afirma que não pode ser Raf, pois ele simplesmente cortaria a cabeça dela se quisesse, com o que Chastel concorda e volta para a cama. Na manhã seguinte, ela é forçada a se vestir de empregada, pois Zaquin diz que ela pode ficar ali para sua proteção, mas precisa fazer por merecer. Ela avista Veil novamente, desde a primeira vez que se encontraram no mercado, e tenta cumprimentá-la calorosamente, mas Veil não parece ter nenhuma simpatia por ela, chamando-a de estúpida antes de sair correndo. Zaquin se desculpa por ela e revela que quando era jovem, o pai dela foi morto por um dos portadores da espada sagrada, e desde então ela odeia a igreja e seus cavaleiros. Chastel sente pena dela e pergunta se seria melhor se ela fosse embora, mas Zaquin diz para ela não se preocupar, pois Vale é apenas uma criança que não consegue expressar seus sentimentos e a assegura de que ela não a machucaria porque tem seu próprio orgulho. Ela começa a trabalhar na casa dele meio que como empregada, mas, embora Veil tenha prometido não machucá-la, ela começa a pregar peças nela, jogando um sapo antes de sair correndo. Zaquin vem correndo da biblioteca para ver como ela está, apenas para encontrar a Cavaleira Sagrada chorando no chão, pois tem medo de sapos. Zaquin diz para ela se virar, pois nunca prometeu que Veil não tentaria incomodá-la. Dito e feito, ela aparece de novo e joga mais sapos nela, que cai no chão chorando depois de escorregar. Zaquin se pergunta como diabos essa mulher sobreviveu, já que parece completamente inútil fora de uma luta. Naquela noite, Veil começa a escrever seu diário novamente, onde anota que a nova Cavaleira Sagrada parece uma boba total que não merece um nome chique como Chastel. Ela anota que é incrivelmente fácil pregar peças nela, pois basta jogar algumas cascas no caminho e ela com certeza escorregará. Ela se pergunta como diabos essa mulher virou cavaleira se nem consegue desviar de uma casca de banana. Ela também anota que a mulher parece ter medo de quase tudo que se move, como aranhas ou cobras, e sai correndo ao primeiro sinal delas. Ela afirma que incomodá-la é fácil demais, e está ficando chato, para ser sincera. Ela fecha o livro quando batem na porta, e Zaquin entra no quarto e senta ao lado dela. Vale esperava que ele gritasse com ela por incomodar a cavaleira, mas ele afirma que, fora as refeições, ela pode incomodá-la o quanto quiser. Ele chega ao tópico principal, dizendo a Vale que sabe que ela gosta de morar ali, mas ao mesmo tempo sabe que ela tem assuntos inacabados em outro lugar. Ele diz que ela pode ir embora quando quiser, mas deve saber que suas portas estarão sempre abertas para ela, e Nephi estará esperando por ela quando voltar. Veil parece muito mais feliz depois dessa conversa e volta a dormir. Enquanto isso, Nephi e Chastel tomam um banho quente juntas no recém-construído balneário antes de irem dormir. Enquanto dorme, Vale acaba tendo um pesadelo sobre como encontrou o pai morto e um cavaleiro sagrado curvado sobre ele, o que a acorda.
Ela volta ansiosamente para o quarto de Chastel e saca suas garras antes de se aproximar dela. Para a surpresa de todos, porém, ela simplesmente começa a apertar as bochechas dela suavemente, perguntando-se como essa mulher sobreviveu em batalha, já que dorme como uma pedra. Um pouco depois, enquanto Zakin dormia em seu trono, Nefi vem correndo até ele, gritando seu nome antes de dizer que Vale desapareceu do quarto e não está em lugar nenhum no castelo. Há pouco tempo, Veil estava em seu quarto escrevendo a entrada diária de seu diário. Ela escreve sobre como Zakin a pediu para ser filha dele e de Nefi hoje, o que foi uma grande surpresa, mas ela ficou feliz em ouvir isso. Ela admite para si mesma que gosta de estar ali, recebendo carinhos na cabeça de Zakin e abraços de Nefi. No entanto, isso lhe impõe um dilema. Ela quer tanto ficar ali que tem certeza de que isso a fará esquecer sua vingança, mas não quer fazer isso de jeito nenhum. É por isso que Vale decide que não pode mais viver com Zakin. Ela escreve as últimas palavras de seu diário de observação do arquidemônio e o fecha com o coração pesado. Ela voa para fora do castelo, agradecendo a Zakin por tê-la pedido em filha e por lhe dar o direito de tomar a decisão. Ela logo chega a uma escadaria subterrânea que leva ao castelo do arquidemônio anterior e começa a descer, sem saber que alguém a segue. Vale logo chega aos portões do castelo e pensa que lá dentro pode encontrar conhecimento e poder suficientes para matar um portador de espada sagrada. Zakin arranjou para que ela pudesse entrar no castelo sozinha. No entanto, enquanto Vale tenta destrancar as portas do castelo, ela hesita, percebendo que se pegasse algo do castelo sem contar a Zakin, estaria o traindo. Assim que ela abre a porta um pouco, ouve a voz de alguém por trás. Ela entra em pânico ao se virar e descobre que Raf a seguiu até ali. Mas quando vê a espada sagrada nas costas dele, as horríveis memórias de seu passado voltam à tona. Ela se lembra do cavaleiro sagrado que estava manchado de sangue e comendo a carne do dragão. Embora não pudesse ver o rosto dele claramente na época, ela consegue reconhecer a cicatriz em seu rosto com clareza suficiente para saber que ele é o homem que matou seu pai. Raf pergunta quem ela é, e a raiva de Vale supera sua racionalidade. Ela transforma as mãos em garras de dragão e brota suas asas para atacá-lo. Raf saca sua espada e a balança em sua direção, e Vale percebe que atacar um cavaleiro sagrado sem um plano era suicídio. Ela percebe que está condenada, e naquele momento de desamparo, ela só consegue chamar por Zakin, e ele chega à cena bem quando a espada de Raf está prestes a atingir Vale. Zakin bloqueia a espada e então diz a Vale que vai impor um toque de recolher para que ela não possa sair de casa tão tarde da noite. Veil fica chocada ao vê-lo ali e pergunta como ele veio. Ele responde que tinha certeza de que ela viria, então pediu ajuda a Barbie para teletransportá-la. Assim que ele diz isso, Barbie também aparece e diz a Zakin que ele não é seu Uber particular. Vale não recebeu a resposta à sua pergunta e pergunta a Zakin por que ele está ali, já que ela o traiu. Ele simplesmente diz para ela parar de se preocupar com cada coisinha e acaricia suavemente a cabeça dela, fazendo com que Vale desista de fugir. Ela abraça Zakin e pede desculpas por ter fugido, chorando, e ele sorri suavemente para ela. Nefi está do outro lado do portal de Barbie, e como ela também está preocupada, Zakin a assegura de que Veil está segura com ele, e eles voltarão para casa logo após resolverem outro problema. Com isso, ele larga a espada sagrada de Raf e então diz que ele já havia sido avisado para não ultrapassar seus limites. Raf ri dele perguntando desde quando feiticeiros protegem os outros? Zakin diz que Veil é sua filha, e o Cavaleiro Sagrado fica chocado ao ouvir isso. Zakin então pede para Veil se afastar e diz a Raf para se defender com tudo o que tem se não quiser morrer. Raf declara que ainda não é hora de morrer e libera o verdadeiro poder de sua espada sagrada Meditron. A espada é coberta por uma chama azul e emite uma forte pressão que racha o círculo mágico de Zakin. Raf se gaba de que sua espada tem o fogo da purificação que uma vez matou um arquidemônio e queimou toda a magia deles. Veil e Bab estão preocupados agora, mas Zakin diz à filha que vai ensiná-la a se vingar agora. Ele diz que permitindo que o inimigo mostre todo o seu poder e depois o esmagando, eles podem ter a vingança mais satisfatória. Zakin avança contra Raf, que balança sua espada sagrada contra ele. Para sua surpresa, Zakin bloqueia o ataque com uma barreira mágica que não desaparece mesmo após entrar em contato com as chamas da purificação. Zakin explica que, pela experiência que teve ao lutar contra Chastel, ele melhorou sua barreira. Sua mais recente barreira defensiva se chama Escama Celestial.
e ela constantemente extrai magia do ar para se reparar e ficar em sua melhor condição. Ele então empurra Raph para trás, que reativa o fogo da purificação e avança. Ele balança a espada em Zakin, mas consegue atingir apenas o chão. Mesmo assim, seu golpe é tão poderoso que cria um buraco gigante à sua frente e o incendeia. Zakin desviou facilmente do ataque, e quando Raph o ataca novamente, ele simplesmente o empurra para trás com sua barreira inquebrável. O Cavaleiro Sagrado o ataca de novo, e desta vez, ele consegue destruir a barreira. Zakin comenta que sua barreira ainda está longe da perfeição, se aguentou apenas 3 golpes. Raph avança contra ele novamente, e Zakin usa a magia de fortalecimento físico para socá-lo contra a porta do castelo. Com as irritantes chamas da purificação sumidas, ele pode usar todos os tipos de magia livremente. Vale o aplaude, e Zakin aprecia a reação dela. Ele então volta seu foco para a luta e pensa que Raph deve ser derrotado agora, porque cavaleiros sagrados não são tão poderosos quanto feiticeiros no final. Para sua surpresa, Raph ainda se levanta e comenta que ele é bem forte. Por outro lado, Chastel visita Nephi e pergunta onde Zakin está. Ela fica um pouco nervosa ao ver a sombra escura no chão, e Nephi lhe conta sobre o desaparecimento de Veil e como Zakin a está protegendo de um atacante. Chastel está dividida entre o desejo de ir ajudar Zakin e o desejo de ficar, já que ela deve ser a razão pela qual Vale saiu de casa. Incapaz de tomar uma decisão, ela cai de joelhos e começa a se preocupar com seu futuro. Ela tem certeza de que a igreja a matará agora, e se pergunta se deveria se aliar aos feiticeiros. Ela descarta a ideia, e então Nephi tenta confortá-la. Chastel pergunta se ela não vai, e Nephi responde que Zakin a ordenou a ficar ali. Chastel diz a Nephi que a inveja, e ela retribui o sentimento. Chastel fica surpresa e começa a rir, dizendo que Nephi não tem motivos para ter ciúmes, mas ela responde que Chastel pode ir livremente até Zakin. Por outro lado, ela tem ordens para ficar. Chastel grita que, se ela quiser ir até Zakin, pode simplesmente desobedecer às ordens dele, mas Nephi se recusa a fazê-lo. Ela pega Chastel de surpresa e a abraça, dizendo que seu trabalho é dar as boas-vindas a Zakin em casa como uma esposa de verdade. Chastel começa a chorar, dizendo que também gostaria de ajudar Zakin de qualquer forma, mesmo que ela devesse ser sua inimiga jurada. Suas lágrimas não param de rolar enquanto ela confessa o quão confusa e sem rumo está sobre o que fazer agora. Ela não quer lutar contra Zakin e sim lutar ao lado dele. Nephi bagunça o cabelo dela e diz que ela já sabe o que fazer. Ela fala sobre como, durante o primeiro encontro, Chastel disse que Zakin parecia solitário. Nephi diz que sentiu ciúmes de que alguém além dela também pudesse entender Zakin, mas ela também ficou feliz por haver pessoas que o entendem. Vendo-a tão calma, Chastel percebe que Nephi cresceu muito porque pode amar Zakin livremente. Graças às palavras dela, Chastel agora sabe o que fazer. Ela pula na sombra no chão sem hesitação e chega à caverna, onde Raph ainda está de pé, apesar de ter sofrido ferimentos graves. Ele respira fundo e seus ferimentos se curam instantaneamente, fazendo Zakin perceber que os rumores sobre ele consumir carne de dragão eram verdadeiros. Zakin diz a Veil que é bom que Raph não vá morrer tão facilmente, porque isso lhe dará muito tempo para puni-lo completamente. Raph comenta que parece ser muito odiado ali, e Vale diz que seu pai, Arobas, era seu orgulho e sua razão de viver, mas ele o matou. O Cavaleiro Sagrado fica chocado ao saber disso, e Zakin e Barbie também. Arobas era um dragão lendário que viveu por mais de 1000 anos, e Zakin não acha que alguém do nível de Raph poderia derrotá-lo. Vale continua seu diálogo, dizendo que seu pai era gentil, sábio e prestativo, e as pessoas o chamavam de dragão sábio. Um dia, alguns cavaleiros sagrados vieram chamá-lo, e ele partiu com eles. Ele nunca mais voltou para casa, e quando Vale decidiu procurá-lo depois de uma semana, ela encontrou o cadáver do pai esfaqueado por uma espada sagrada, e um homem com aparência demoníaca bebendo seu sangue. Aquela cena foi demais para ela suportar, e ela perdeu a energia para voar. Ela caiu no chão, e a dor de perder o pai começou a se instalar em seu coração gradualmente. Ela se lembrou de quantas vezes seu pai ajudou os humanos, e eles o traíram no final. Ao terminar sua história, Raph diz a Veil que, se ela é filha de Ouroboros, ele a matará também.
Ele avança contra ela, mas Zaquin se interpõe entre eles e o afasta com sua magia de fortalecimento físico. Raph aterrissa de pé e mais uma vez avança contra Veil, que decide explodi-lo com sua magia. Zaquin tenta impedi-la, mas é tarde demais, e sua magia dracônica colide com a espada sagrada de Raph. No entanto, quando a poeira da explosão baixa, revela-se que Chastel havia chegado à cena na hora certa, e é ela quem está segurando Raph. Barbie entra em pânico ao perceber que esqueceu de fechar o portal, e Zaquin fica impressionado que Chastel conseguiu parar Veil e Raph de uma vez. Enquanto isso, Veil está confusa sobre o que Chastel está fazendo ali. Ela responde que nunca se deram bem, mas que só queria ter um papo reto com ela. Zaquin afaga a cabeça de Veil, dizendo que ela também deveria tentar resolver as coisas na base da conversa, né? Ele então volta sua atenção para Rafe, ferido e de joelhos, e pergunta por que ele planeja morrer de forma tão patética. Diz que não há graça em matar alguém que está praticamente implorando para ser abatido, e Veil e Chastile ficam chocadas ao ouvir isso. Zaquin explica que no momento em que Raph ouviu o nome Arobas, toda a sua sede de sangue e determinação simplesmente evaporaram. Chastile de repente percebe algo ao ouvir isso, e pergunta a Raph se foi ele quem lhe enviou a carta sob o nome de Arobas. Zaquin está confuso agora, e pede a Raph para explicar as coisas direitinho. De repente, Zaquin sente uma energia estranha e intimidadora vindo de dentro do castelo do Arquidemônio, algo bem sinistro. O golem guardião que estava adormecido dentro do castelo finalmente sai pelo portão quebrado, e a aura sombria que ele libera é tão intensa que Chastel mal consegue respirar. Assim que o golem emerge completamente do portão, Zaquin percebe que ele emite a mesma aura de um demônio, mas não é nem de longe tão aterrorizante. Ele se dá conta de que o golem foi modelado à imagem de demônios, e então o nota absorvendo mana do ambiente para se energizar. Zaquin acredita que desse jeito ele vai sugar toda a força vital de tudo ao redor, e os efeitos já começaram a aparecer em Chastel. Veil diz a Zaquin que é o guardião do castelo, e ele percebe que o choque das espadas sagradas deve tê-lo ativado com certeza. Ele tenta comandar o golem para retornar usando seu brasão do arquidemônio, mas não funciona de jeito nenhum. De repente, a cabeça do golem começa a girar, e ele abre a mandíbula para liberar um feixe poderoso contra eles. Zaquin diz a todos para desviarem, e ele mal tem tempo de agarrar Chastel e sair do caminho do feixe. Ele entra em pânico ao notar que Veil não conseguiu sair em segurança, e acaba sendo atingida em cheio pelo feixe do golem. No entanto, ela não está ferida de forma alguma. Ao abrir os olhos, Veil descobre que Raph usou seu corpo para protegê-la, perdendo até um braço no processo. Todos ficam chocados ao ver isso, e Zaquin fica absolutamente enfurecido com o golem. Ele usa seu feitiço de barreira avançada e atinge o golem com tudo, jogando-o no chão e destruindo-o com sucesso. Ele então corre para Veil, perguntando se ela está bem, e ela está, mas Raph sofreu um ferimento crítico, demais até para seus poderes de dragão curarem, infelizmente. Zaquin pergunta por que ele fez isso, e o Cavaleiro Sagrado responde que apenas cumpriu seu dever, como sempre. Raph tenta se levantar, mas falha miseravelmente, e Zaquin comenta que ele parece estar buscando algum tipo de redenção. Ele pede a Raph para se explicar, e o velho cavaleiro luta para respirar enquanto olha para Veil, que o lembra do pai dela, Arobus. Se você curtiu este vídeo, não se esqueça de se inscrever para a parte 11, e já aproveita para dar uma olhada nesse anime novinho em folha sobre um Zé Ninguém que reencarna como um príncipe com poderes divinos.